Não É sei. verdade. O que eu sei fazer é falar. O que eu sei é falar. Daqui a pouco a inteligência artificial veio aqui, tirou foto da gente, a gente vai embora. A gente Não só é? digita. Porque já eles fazem tudo. Com a Edição. nossa cara falando. Ai, gente, que horror. Que horror, Isso é meio então- assustador. Eu não queria viver pra isso. O que a gente vai fazer, né? Isso é tudo mentira? Até vou falar que é ao vivo e a cores. Podemos? 3. Não tem como ajeitar. Ai, meu Deus, atenção. 3, 2, 1. Salve, salve, galera da Ivete. Eu sou o Rodrigo Marúcio, coordenador geral da Ivete. Também sou anestesista veterinário. Estamos aqui hoje no nosso primeiro podcast da Ivete, onde a gente tem a ideia de trazer para vocês, tutores, né, de animais de estimação, algumas dicas importantes de manejo, de tratamento e também tentar mostrar para vocês o que acontece nos nossos bastidores, né, por trás de um hospital, para que vocês também conheçam um pouco o nosso trabalho. Então eu estou aqui hoje com duas convidadas de honra para abrir esse podcast da Ivete, onde eu trouxe a especializada em felinos, Renata Camozzi. Muito bem-vinda e obrigado pela sua participação aqui. Eu que agradeço de estar aqui, é uma honra enorme participar desse primeiro, talvez de muitos, talvez único, não sabemos, podcast da Ivete. Eu sou fãzaça da Ivete, você sabe, de tudo que gira em torno da Ivete, então estou muito contente de estar aqui. Muito obrigado. E temos também a nossa clínica geral, veterinária responsável pela clínica da Ivete e também cardiologista, nossa querida Jaqueline Valença. Muito obrigada. Fico muito feliz de estar participando aqui, né? Eu gosto muito de trabalhar no Ivete, é a minha segunda casa. Então eu estou muito feliz de estar aqui nesse primeiro podcast para passar para vocês como é que é a nossa rotina. Muito bem. Então, senta que lá vem a história. E tem história. E tem história. A gente vai tentar um clima de amigos, com profissionalismo, né? Para a gente tentar trazer para o nosso tutor, né? O nosso não, né? O nosso cliente de animais de estimação, o que a gente pode trazer aí de melhor. Beleza? Bora lá? Bora lá. Então, um pouquinho, né, para abrir esse podcast, trazer um pouco da história, né, da Ivete, da onde que veio, né, a Ivete Especialidades Veterinárias, né? Então, tenho toda a minha formação voltada para anestesia. Então, quando eu cheguei em São Paulo para trabalhar na USP como anestesista contratado, isso em 2004, eu conheci alguns amigos, né, que faziam anestesia volante e estava começando em São Paulo, né, a anestesia volante. E aí comprei, né, o meu aparelho, né, de anestesia, meu carrinho e comecei a rodar essa cidade gigantesca. Vim do interior, né, eu sou de São Carlos, né, tenho o R bem puxado e naquela época não tinha Waze, né, não tinha Google Maps, era tudo no 4 rodas. Não sei quem aí, se o nosso querido ouvinte sabe, o 4 rodas era uma revista, né, que a gente comprava que tinha um mapa da cidade. E aí fui rodando várias clínicas, hospitais, né, para conhecer aí os principais hospitais e clínicas de São Paulo. E sempre com aquela sensação de que um dia, né, eu queria ter algo um pouco parecido com o que eu acreditava, né? Isso veio lá da minha juventude, né, que eu também, né, gostava muito dos animais de estimação. E eu falava, um dia eu vou ter um lugar, né, que possa atender de uma maneira diferenciada. E aí foi toda a minha formação para anestesia, né, com mestrado, doutorado, estava saindo um pouco dessa pegada, né, de clínica e hospital. Mas aí, conforme os cursos, né, que eu coordenava estavam crescendo, senti carência, né, de um lugar. Aí eu falei, nossa, acho que está voltando aquele sonho de realizar uma clínica, um hospital diferenciado. E aí em 2012, então, agregado aos cursos, né, do Instituto PAV, eu precisava de um centro cirúrgico. Aí eu pensei, já que eu vou ter um centro cirúrgico, por que não ter as salas, né, para atendimento de especialidade? Isso no Brasil ainda estava engatinhando, não existia ainda centros, né, que trabalhavam com especialidades. Era clínica veterinária ou hospitais veterinários, né? Aí que surgiu, falei, então procurei na internet Ivete. Falei, especialidade, era bem simples, né? Então, Ivete, especialidades veterinárias. E foi uma das primeiras, né, clínicas a ter esse foco em especialidades. No início a gente nem tinha atendimento clínico geral, não tinha emergência. E aí em 2012, então, surgiu a primeira versão da Ivete, né, ali no Alto da Lapa, sempre ali perto.
E a gente tinha as 2 salas de atendimento e tinha um centro cirúrgico. Só que isso foi incomodando, ainda estava pequenininho. E em 2015, devido às circunstâncias da vida, ou seja, empurrões que a gente recebe, tem gente que acha que é chute, tem gente que acha que é empurrão, tem gente que acha que é soco, né? Depende de quem está olhando, né? Eu sempre acreditei que quando a energia está querendo crescer e o lugar é pequeno, automaticamente você tem que expandir, perfeito? E aí a gente expandiu, né, para a EVET, onde é hoje. Inicialmente era uma clínica 24 horas, mas não tinha internação. Em 2015, né, a gente inaugurou essa clínica 24 horas, e em 2016 tivemos então a UTI, que também é uma das primeiras da cidade de São Paulo. Né, se começar mesmo assim essa internação mais moderna em São Paulo, foi ali 2010 que iniciou as primeiras, e as UTIs também foi por ali, 2012, 2013, né, que começaram as UTIs. Então a gente está aí nesse início, né, de jornada de internação 24 horas, devidamente equipada e com UTIs. E aí veio o nosso slogan, né, que é a união da ciência, meditação e espiritualidade. Isso veio depois. Eu não tinha nunca ideia do que era slogan, né? Primeiro eu tive a ideia de criar, depois eu vi e falei, o que é o nosso diferencial? Trabalho muito com marketing de diferenciação. Então, quando você descobre o seu diferencial, você para de ter concorrente. Né? O que é ensinado aí fora é tipo, você tem que ser o melhor. E aí essa disputa sem fim de quem é o melhor. Né? E aí eu dei essa sacada de tipo, pô, se você descobrir o diferencial, você se torna único. Aí eu falei, qual que é o nosso diferencial? Né? Eu falei, nossa, eu adoro, né, essa parte mais holística, adoro essa parte mais zen, né? Estou sempre conectado com aprendizados, né, de diversas religiões, né? Sempre tentando me conhecer melhor, conhecer o outro. Por que não agregar isso dentro de um hospital? Né? A gente está lá o tempo todo numa internação, né, numa UTI, onde a vida e a morte, né, por segundos, ela vai para um lado, vai para outro. A gente tem que estar o tempo todo conectado com notícias boas e notícias ruins. Falei, nossa, a espiritualidade está na fuça, né? Só não enxerga quem não quer. E por que não, dentro de um hospital, a gente receber esse apoio, né, de energias superiores, né, de fé, né? Então eu falei, vai ter nessa EVET algo que concentre, né, que conecte essas pessoas com a espiritualidade. Então veio a espiritualidade e a meditação veio porque eu estava surtando em São Paulo. Nada de novo. Quem nunca? Né? Quem nunca? E aí eu falei, eu vou embora dessa cidade, não aguento mais ela, esse trânsito, essa poluição, cadê minha cachoeirinha, né? Cadê a nascente, as pessoas não falam bom dia, as pessoas estão se trombando, mas aí eu falei, não, mas eu que estou também com uma visão errada, né? Eu estava também só vendo a negatividade, eu falei, não, são pessoas, tem pessoas em qualquer lugar do mundo, a cidade é movimentada, ame ou odeie, a cidade é a cidade. Aí encontrei a meditação, né? Que falei, nossa, realmente está tudo dentro de mim, né? Eu preciso tomar as rédeas do que eu penso, do que eu sou. E por que não também dentro de um hospital, as pessoas que trabalham dentro dele, também buscar esse conhecimento? Então acho que era um link natural, mas como estava tudo muito fora disso, parecia que eu estava inaugurando algo inédito. E por incrível que pareça, era inédito mesmo. Então aí veio o slogan depois da criação. Isso que é mais bonito, né? Não foi assim, vamos fazer algo que tenha meditação e espiritualidade. Não, foi feito e depois apareceu o que nós estávamos fazendo. Tanto que a espiritualidade não é algo que pode ser vendido, né? Não pode ser doado, né? Assim, no sentido, venha, tem espiritualidade. Ela simplesmente é. Ela está na frente do nosso nariz, certo? Quem não quiser, não enxerga, mas quem quiser enxergar, vai ter que olhar para dentro e ver que está tudo ali. Então esse foi um pouquinho da nossa história. Então agora a gente vai um pouquinho mais para a nossa rotina, né? Eu acho que vamos começar um pouco com a doutora Renata, né? Essa história de que gatos não são cães pequenos, né, doutora? Ai, esse é o maior clichê. Assim, já virou tão clichê que já tá até ficando cafona de tão clichê que é. Não são, né? Mas sabe que eu acho que assim, a gente... Você é mais do que eu, né? Mais velho do que eu. Eu ia falar nós velhas, mas eu lembrei que você é bem mais velho do que eu. Depois a gente pega o RG. Não, então, mas eu acho que assim, quando começou a ter mais esse olhar de que o gato é um animal diferente do cão, sei lá, eu me formei tem 15 anos e
E eu lembro que eu me formei ouvindo isso. Não, gatos não são cães pequenos. Era uma coisa meio, nossa, como assim, tal. E hoje em dia eu tenho a percepção que as pessoas que estão se formando, não sei nem se elas entendem isso, porque já é visto mesmo como uma coisa diferente, sabe? Então, assim, hoje já é muito mais óbvio que não é. Eu acho que essa coisa de, gatos não são cães pequenos é um negócio mais da nossa época e de veterinários que já estão aí por mais tempo e que sempre aprenderam de cachorro e transpuseram o seu aprendizado para gatos, né? Hoje eu acho que já tem muita gente olhando para gato da forma que tem que ser visto mesmo. Óbvio, né? Falando São Paulo. Agora, óbvio que quando a gente vai para lugares que o veterinário, ele é o mesmo veterinário de cachorro, de gato, de cavalo, de tudo, o gato acaba virando um cão pequeno mesmo, né? Então, assim, eu acho que o começo é que nos grandes centros a gente consiga mesmo ver que são animais super diferentes. E eu acho que isso já tem sido visto com muito mais sucesso como diferente. E que com o tempo um gato seja tão parecido com um cachorro quanto um gato é parecido com um boi, sabe assim? Porque é muito diferente. Exatamente, né? Então, eu acho que a veterinária está caminhando, né, para essa particularidade de cada espécie, né? É uma questão de tempo, né? Nós aqui que fizemos graduação, a gente chega na faculdade, são 5 anos, tem gente agora fazendo meio período, né? Na minha época era integral, e é, né, muito amplo. Né? A gente pode, ao se formar, escolher desde medicina de felinos a suinocultura ou bicho da seda, né? Eu lembro até que eu tive essa aula. Então, assim, é muito amplo, que é uma vantagem do mercado veterinário, ou seja, você ter essas opções, né, de escolha, mas acaba tendo um aluno formado saindo com muito pouco. E aí que vem a formação de especialidades, né? Aonde, peraí, agora vamos atrás, né, do que realmente eu vim fazer. E nas faculdades não se ensina muito, né, sobre as particularidades do gato. Então, assim, a gente está falando de um dos animais domésticos mais prevalentes, né? Sem entrar na questão de que gato não é domesticado ainda, mas a gente vai falar sobre isso. Mas nem pet eles são, né? Mas pensando nas espécies domésticas, você fala, nossa, como que na faculdade você não aprende nada de gato? E aprende pouco mesmo, né? Assim, você aprende sobre cães. Então, é louco pensar que, assim, no ano 2024, ainda a gente não tem uma matéria especializada em gatos na faculdade. Né? Muito doido isso. Como não tem ainda, que a gente está desenvolvendo, na EVET principalmente a gente começou, que é cuidados paliativos. Sim, né? Tratamento verdade. da dor. Então, o aluno hoje sai sem noções sobre tratamento de dor. Então, a gente está na faculdade, são milhares de doenças que aparecem para a gente, como tratar, como diagnosticar, que a gente nem lembra de cabeça. Mas qual disciplina que a gente teve de como cuidar do doente? E incrível, nenhuma. E incrível que todas as doenças, quando a gente aprende, tá lá no tratamento. E tratamento de suporte, analgesia, suporte gastroentérico. O que é analgesia? Como é? Abordar de maneira melhor. Lógico, é muito doido isso. E aí, então, se os gatos não são cachorros pequenos, né? E a gente vai iniciar falando um pouco como cuidar desse gato antes da chegada numa clínica, que a gente sabe que eles têm, assim, uma particularidade, né, um comportamento, e também o pós-consulta, né? Eu acho que isso também serve para os cães, que a gente tem mania, né, de ver, vai levar o cão para uma clínica, na primeira vez que leva, é vacina, e aí já chega, conhece o seu médico veterinário, e no primeiro contato já tem uma dor, sabendo que eles guardam isso, né? E aí, para depois quebrar esse vínculo de ódio, né, que pode ser que tenha causado, a gente tem que trabalhar de maneira mais, vamos dizer, com técnicas de manejo um pouco mais tensas do que se tiver um cão, né, ou até mesmo um gato mais dócil. Então, Renata, assim, dá uma dica para essa turma, para esses nossos clientes, vai levar o gato para uma consulta. Quais são os cuidados? Até antes de falar, né, sobre os cuidados pré-consulta, eu sempre gosto de falar isso, eu falo tanto para os meus clientes, né, os tutores dos animais, assim como para os meus alunos e tudo, que a consulta do gato, ela começa antes do gato sair de casa e ela só vai terminar, a sua responsabilidade só termina, se é que ela termina, quando esse gato chega em casa e é reintroduzido ao ambiente dele bem. Então, assim, a gente tem que se preocupar com todo esse tempo, né? Não é
a partir do momento que o gato tá lá no consultório, em cima da mesa, eu examinando ele, até porque gato, às vezes, a gente nem examina em cima da mesa, né? Mas, então é importante que a gente tenha uma recepção treinada para isso, toda a equipe do hospital, da clínica, enfim, treinados para isso, e a gente esteja muito bem ciente de que a gente precisa orientar o tutor a como trazer, como preparar esse gato para consulta. Então, isso é um treinamento que, assim, se na primeira consulta de filhote, você atendeu aquele gato a primeira vez e você consegue explicar isso pro tutor, isso já vai facilitar muito, não só a sua vida, mas a vida do gato, sabe? Porque muitas pessoas, aliás, acho que a maioria das pessoas tem esse conceito de, tipo, peguei um gato na rua, peguei um animal, preciso levar no veterinário para vacinar. Então, esse conceito é bem construído, essa cultura é bem construída. Só que muitas vezes eles levam o gato ali na primeira consulta e é um baita de um estresse, porque o veterinário às vezes não tá preparado para mexer com o gato tá super assustado, você já quis coletar sangue, já quis fazer FIV-FeLV, já quis vacinar naquela primeira consulta, enquanto aquela primeira consulta é para você conhecer aquele paciente, para aquele paciente ter aquele primeiro contato com o manejo, com a manipulação e tudo mais, porque isso vai garantir que as próximas consultas sejam melhores, né? Que esse paciente não esteja traumatizado e o tutor não esteja traumatizado também com isso. Então, assim, quando é possível, óbvio, né? Quando a gente não está diante de uma emergência, treina o gato a aceitar a caixa de transporte. Então, A primeira fase, vamos dizer, caixa de transporte. Exato. Né? Em casa, brinca com a caixa de transporte, né? Joga ali um brinquedinho, até mesmo, né? Petisco, se ele, né? Claro. Gosta de petisco. Gosta. Deixa a caixa de transporte mais disponível, né, no dia a dia. Pra ele brincar. Exato, porque senão, quando eu falo isso, às vezes as pessoas nem entendem, porque acho que não é da época de ninguém, mas eu não sei, você vai lembrar do filme Psicose, quando chegava aquela faca, assim, e eu falo, nossa, quando o gato vê aquela caixa de transporte, ele deve imaginar aquela cena, sabe? Meu Deus, vão me assassinar, sabe? Por que isso? Porque ele associa a caixa de transporte a... Entrei na caixa de transporte, aí como que as pessoas seguram a caixa de transporte, né? Pega pela alça. Aí vai balançando aquela caixa de transporte, o gato tá lá. Aí desce elevador, aí é barulho, aí é aquela sensação esquisita, aí é carro, o carro breca, a caixa cai. Aí chega no consultório, aí vai lá e coloca a caixa de transporte no chão, aí vem um cachorro, cheira a caixa de transporte. Aí, na hora que chega no consultório, o gato tá apavorado. Então, assim, acostuma o gato com essa caixa de transporte, deixa disponível no dia a dia. Quando for transportar a caixa de transporte, seja gentil, né? Pega a caixa por baixo, cobre com uma toalhinha, porque aí isso diminui também um pouco o estímulo visual, o estímulo sonoro. Prende a caixa de transporte com cinto de segurança. Chegando na clínica, deixa num lugar elevado, não deixa o cachorro cheirar, não deixa tanto barulho. Se possível, já espera dentro da sala que ele vai ser atendido. Então, assim, todo esse preparo para a consulta é muito importante para garantir uma consulta mais tranquila, né? E aí, claro, na consulta a gente vai depois discutir todos os manejos que a gente tem, né, amigáveis aqui ao gato. Mas na volta, o que acontece? Esse gato já tá estressado, porque teve todo o transporte estressante. A consulta, às vezes, é estressante. Ele chega em casa com um cheiro diferente. Às vezes, ele tá com a barriga raspada, né? Ele ficou internado, tá com cheiro de hospital, de outros animais. Chega em casa, o que acontece? Apanha do outro gato. Olha que experiência maravilhosa que o gato vai ter, que o cliente vai ter, e é claro que ele não vai querer voltar, né? Então, assim, tem estudos que mostram que, assim, 80% dos gatos são levados ao veterinário no primeiro ano de vida, só que depois eles não voltam. Eles não voltam por causa de todo esse trauma. Então, se a gente educar as pessoas, se a gente ensinar e explicar para as pessoas, né? Isso não tá só na pele do veterinário, não é só a responsabilidade do veterinário, mas explica, ensina as pessoas, porque no fim, né, a gente tem uma participação muito importante do tutor em garantir o sucesso da nossa consulta. Então, acho que, obviamente que eu me estendi, né? Tem bastante. Tem muita coisa. Vamos, por exemplo, mas acho que conversando aqui, né, do gato, por exemplo, o tutor chega na clínica, né? São raras as clínicas e hospitais que têm uma separação clara entre cães e gatos, né? Isso já está acontecendo, tanto que a gente tem em São Paulo, né, hospitais que tratam somente de felinos, né? Isso é um pontapé inicial de uma diferenciação. Então, do mesmo jeito que eu falei de marketing de diferenciação, né, no início, isso é uma marketing de diferenciação que é óbvio, né? Se tem um público, né, grande de animais, né, felinos, por que não já ter o local deles?
né? E a gente está vendo que tudo indica, né, nos Estados Unidos, não sei se já ultrapassou, né, o número de gatos de cães, já passou, e São Paulo não, né, o Brasil tá chegando, né? Tá longe ainda. Brasil, a gente ainda tem quase o dobro de cães do que a gente tem de gatos como pet, mas anualmente a taxa de crescimento da população pet, né, de gatos domésticos, cresce assim, tipo, o dobro do que cresce a de cães. Isso já é uma tendência desde 2013, que a gente vê que a população de gatos cresce mais rápido do que a de cães. E na pandemia, que tiveram muitos animais sendo adotados, o principal foi gato. Então tá crescendo. Tá. E uma dica, assim, pro tutor, né? Por exemplo, gato, intelectualmente, ele não é um ser que se doma fácil, certo, Renata? Certo. Não, ele nem é domesticado. ele Vamos começar por aí. Ele gosta de banho? Não gosta de não banho. precisa, Aliás, né, banho gente? ele perde o Aquele RG. banho. Uma vez eu tive um professor de comportamento que fala que ele fica o gato o tempo todo se preparando com o espaço através do cheiro. Exato. Né? Ele vai marcando o espaço dele, cuidando do espaço dele. Aí vem um tutor e dá um banho no gato, é como se ele perdesse tudo aquilo que ele tinha criado. Ele fica perdidinho perante os amigos, perante o bairro. Então ele vai ter que recomeçar tudo. Então, banho não precisa. Aliás, eles são gato, autolimpantes, gente. eles são autolimpantes. Começa por aí. Outra coisa de felinos que a gente pode falar. Dá uma dica aí, que mais? Bom, então, acho que é legal a gente falar um pouco do porquê disso, né? Então, não, só veio rapidinho. Fala. Eles gostam de amigos? É isso que eu queria falar. Eles gostam de ter um companheiro? Ou eles toleram? Eles toleram, né? A não ser, lógico, nossa, de aquele família. Irmãozinho que a vida inteira foi junto, beleza. Mas eles mais toleram do que gostam, muito menos precisam, né? A gente sabe, eles podem se organizar em grupos sociais, inclusive nesses ambientes multi-cat, né, que se fala, que tem muitos gatos. Eles se organizam em grupos sociais. Tem ali as patotinhas que eles fazem, tem alguns que são mais sociáveis e transitam entre as patotinhas, mas eles não precisam disso, eles conseguem. Tá, então vamos lá. Diferente dos cães, que é interessante ter mais que um para eles terem ali, né, seu grupo, o gato em si não é uma obrigatoriedade. Né? Os gatos, eles se dão bem sozinhos. Se dão bem. Não significa que não possa ter um parceiro, um amigo, beleza? Mas aqueles tutores que tem um só, se o gato tá tranquilo, ele cuidou da casa, né? Ele é mais apegado à casa até mesmo do que o dono, não é? Não? Tô brincando. Quer me provocar. Não, então, aí era exatamente por aí que eu ia dizer que é legal a gente entender um pouco de onde vem, né? Certos comportamentos do gato. Então, assim, ele é muito territorialista, né? O que não quer dizer que ele goste mais da casa do que do dono. Mas ele tem na natureza um comportamento solitário. Então, assim, é diferente de um cachorro que vive em matilha, que os cachorros estão juntos, eles caçam juntos, eles brigam juntos, eles brincam juntos, e se um ficar doente, o outro vai ajudar e vai cuidar e etc. Isso não acontece com o gato, né? O único felino que vive em banda é o leão, todos os outros são solitários. Então, eles são territorialistas, isso é verdade dizer. Por isso que essa mudança de ambiente, ou quando a gente introduz um outro animal na casa e tudo mais, isso desequilibra ali pro gato, porque ele vai ter que redominar aquele território, né? Ele vai estar vulnerável se ele sair do ambiente dele. Então, não é verdade dizer que o gato gosta mais da casa do que do dono, mas sim é verdade dizer que eles são territorialistas. Beleza, então pro ouvinte também entender, nós estamos aqui, tem um anestesista, né? Tem um clínico e um cardiologista geral de cães, né? E temos uma especializada em felinos. Em relação à anestesia, tá? A gente tem medicamentos que tranquilizam e tem uma onda muito grande, né, de um sedativo pré-consulta, vamos dizer assim, né? São alguns estudos que informaram que a gabapentina, que é um GABA, né, um estimulador GABA, pode ser usado para gatos estressados. Mas a gente está percebendo também uma onda de tipo, dê a gabapentina antes de trazer para o consultório. Que, ao meu ver, como anestesista, isso é uma coisa ruim, porque você já nem conhece o comportamento do gato e já está pré-medicando. Então, eu acho que aqui meu ponto como anestesista, isso jamais deve ser feito. Eu queria também saber a opinião de um clínico geral de felinos. São aquelas modas, né? Aqueles modismos que se espalham. E não só a gabapentina, mas com outras medicações também, trazodona, enfim, existem várias medicações que podem ser usadas para garantir um transporte,
enfim, uma consulta mais tranquila ali pro paciente, né? Só que eu concordo 100% com você, assim, isso não é para ser usado indiscriminadamente como vem sendo feito. Então, hoje em dia, assim, o tutor fala, ai, meu gato estressa tanto para vir no consultório, então já dá essa medicação. Sabe, assim, você nem conhece o paciente, você nem tentou, né? Às vezes, só de você ter uma abordagem cat-friendly, né? Amigável ao gato, de você ter um ambiente preparado, de você propor essas dicas para o tutor de como trazer o gato na consulta e tudo mais, isso já é suficiente. Tem, assim, muitas pessoas que eu atendo que na hora que eu vou atender, eu vejo que a pessoa tá mais nervosa, talvez, até do que o gato. E aí você vai coletar o sangue, a pessoa fica, ai, doutora, da última vez 4 pessoas precisaram segurar o gato. Daí na hora que ela fala isso, eu já fico assim, meu Deus, 4 pessoas, eu vou ter um treco aqui, sabe? Porque assim, você tem mais que 1, 2 pessoas em volta do gato, já é too much, sabe? Já é demais. Então, existem essas ferramentas e existem essas medicações pré-consulta, assim como existem métodos de contenção químicos que a gente pode usar e que devem ser usados se necessários, mas não é pra gente usar indiscriminadamente. Até porque essas medicações, elas não são livres de efeitos colaterais. Quando a gente vai usando com muita frequência, eles vão se adaptando a isso e cada vez fica mais difícil. Então, assim, acho que vale a pena a gente fazer todo o manejo cat-friendly antes de fato, perceber, putz, não dá? Então tá bom, então vamos entrar com essa medicação. Que também é super bacana, não é errado, né? São ferramentas que estão aí, a gente tem que usar e são indicadas. Mas, de novo, quando tem indicação, não é para sair prescrevendo para todo mundo. Até porque eu vejo muitas pessoas usando a contenção química ou essas medicações pré-consulta justamente como uma forma alternativa ao manejo cat-friendly. Então, tipo assim, o gato ficou lá sedadão, né? Então beleza, então vem cá que eu consigo coletar sangue e tal. A gente tem que entender que esse gato segue estando estressado. Essas medicações não vão diminuir a percepção de estresse do gato. O que é pior, muitas vezes elas diminuem a capacidade motora, mas elas não diminuem a percepção sensorial desse gato. E ele vai ficar mais estressado se você não tiver um manejo adequado, sabe, para ele. Então, uma coisa não substitui a outra, são aliados aí que a gente tem que, de fato, usar junto, né? Perfeito. Então, existe o manejo, né? E depois técnicas, né, de sedação e tranquilização. É isso. Então, vamos junto. Caso a necessidade. Exato. Vamos então agora um pouco falar de seres tão evoluídos quanto, que são os cães. Eu vou ter que discordar. Né? Não, eu tô brincando, eu gosto. Então, vamos entrar um pouco em cães. Eu acho que é um assunto que no Brasil teve bastante polêmica, né, em relação quando tivemos, né, a pandemia, que são as vacinas, né, que tem ali uma comprovação científica, estudos realizados, mas a gente entrou em um confronto, né, muitas vezes por causa do tio do Zap, né, tem que, por favor, gente, existe ciência, né, existe estudos, então, né, sigam a ciência de vez dos tios do Zap. Mas na veterinária, a gente, a priori, né, a gente percebe que essa obrigação da vacina ainda está muito bem enraizada, né? Então, ainda bem, né? Então, a gente sabe que o cão, antes de ir para a rua e ter contato com outros, há necessidade de um protocolo de vacinação. Isso é muito importante. Como é que está, na atualidade, Jaque, o protocolo indicado de vacinação para cães? Para cães, né, as diretrizes atuais de vacinação, elas descrevem como uma vacina essencial aquelas que o animal ele precisa, né, o cão ele precisa se imunizar, né, para doenças infectocontagiosas que têm significância global, né? Então, as principais seriam adenovírus, parvovírus, sinomose e a raiva, né? Hoje, a gente tem vacinas, né, polivalentes, que é a V8 ou a V10, que ela engloba, né, parvovirose, sinomose, hepatite infecciosa, leptospirose, né, também tem adenovirose respiratória, para influenza, ou seja, várias doenças em que a gente vacina. E a antirrábica, essas são as vacinas essenciais, né. Normalmente, o método de aplicação é de forma subcutânea, né? Existe o tempo que elas precisam ser aplicadas depende da idade do animal. Então, a primovacinação, que é aquele período que o animal, os primeiros momentos de vida dele, ele precisa ser vacinado a partir de 6 semanas, com uma polivalente, né? A V10 ou V8.
e tomar 3 doses dessa vacina com intervalos de 3 a 4 semanas, né? Depois, né, acima de 3 meses é que a gente faz a antirrábica, né? Tanto que eu acho que é importante também reforçar que a antirrábica, ela é uma exigência até legal, né? Quando é bem comum a gente receber lá no EVET, né? Solicitação de vacinação, comprovantes, né? Porque esses animais, eles precisam, às vezes, fazer viagens internacionais e eles precisam estar imunizados, né? E ainda tem até um período adequado, né? Para eles estarem com esse sistema imune adequado, né? Existem outras vacinas também, né? A gente tem a tosse dos canis, né? E tudo mais, que também colaboram para não terem problemas respiratórios. Então, a gente faz, mas as essenciais mesmo, que são a V8 e a V10 e a antirrábica, a gente faz essa primovacinação e tem que revacinar anualmente. Então, né? Resumindo, a gente pega 45 dias, mais ou menos, né? 45 dias. E aí, um mês depois, mais uma. Mais uma. E um mês depois. Então, seriam 3 doses. Seriam 3 doses. E aí, depois, acima de 3 meses, a gente vacina com raiva. Que poderia ser a V8 e é uma dose ou única. a V10. A V8 ou a V10. O que diferencia entre elas é o Sorovar de Leptospira, né? É V8 porque tem 2 Sorovars e a V10 porque tem 4 Sorovars, né? Que são tipos, né? De leptospirose. Tem algumas raças de cães que precisam de mais uma dose? Tem raças que elas são mais susceptíveis a algumas doenças, né? Então, por exemplo, o Rottweiler. Sim. O Rottweiler, ele é muito susceptível à parvovirose, né? Então, às vezes, dependendo de áreas endêmicas, né? Existem, aí fica a critério do médico veterinário, tem toda essa questão individualizada também, né? De vacinar com uma 4ª dose, né? Então, algumas raças, elas têm mais susceptibilidade a doenças, né? Então, é por isso que é importante nessa primeira consulta, e eu também sinto que, às vezes, tem muitos pacientes que não passam em consulta antes, né? Pediátrica, para saber dessas informações, né? Saber o que a raça é predisposta, né? O que ela pode ter de doenças. E aí, nessa situação, por exemplo, como do Rottweiler, às vezes vale a pena fazer uma 4ª dose de vacina. Além do Rottweiler, tem alguma outra raça que você lembra assim? Eu tenho uma outra raça, sim, mas eu não me recordo. Só vem Rottweiler na minha cabeça também, por isso que eu te perguntei. Não, mas eu sei que tem mais alguma raça que tem susceptibilidade de ter problema também. Mas é que Rottweiler é um clássico, assim, pensando em parvovirose. Mas vendo assim na cidade de São Paulo, essas raças, né, de cães de guarda, né, Rottweiler, Doberman, tem diminuído, né? Pelo menos tem, eu aqui não tenho em São visto Paulo. muito. No interior ainda tem, lá em Campinas eu vejo, né, mas aqui na Ivete que eles poucos, são cães de guarda, né? Então precisa de uma casa grande, um espaço maior, né? Aqui em São Paulo a gente não consegue, às vezes, acomodar um animal desse porte. Né? Aqui vai uma dica também para o ouvinte, né, que quer ter um cão em casa. A gente sabe que existem muitos abandonados, né, precisando de um lar. Então, existe, né, uma força de conscientização para que busque a adoção. Né? Sim. Nada contra as raças que são criadas, aliás, são fofos, queridíssimos, mas no meu conceito, né, de que a gente precisa primeiro cuidar daqueles que estão precisando, claro. Que a gente leve mais atenção primeiro para os que estão precisando, né, ser adotados, e depois que a gente organizar isso, né, não ter mais cão morrendo por falta de dono, que volte sim a ter as suas preferências de raça, né? Sim, com Essa certeza. seria uma sugestão da Ivete para o nosso ouvinte, mas né, nada contra os criadores, desde que estejam tudo com respeito, certificados, né? Mas que como a gente tem muitos, né? Nós estamos falando de milhões de animais no Brasil abandonados, né, por falta aí de um tutor. Então, fica a dica, certo, Jaque? Certo, concordo. E gatos abandonados também temos bastante, né, Renata? Nossa, temos muitos, né? Eu acho que isso é um pouco diferente em relação aos cães, porque cão, acho que às vezes as pessoas buscam comprar cães de raça até pelas propriedades de cada raça, pelo tamanho, pela, né, assim, eu moro em apartamento, justamente, se eu pegar um cachorro filhote e adotar, eu não sei que tamanho vai ficar, ou eu quero para uma aptidão específica. Então, acho que cão tem um pouco essa questão. Agora, gato, assim, não tem uma variação tão grande em termos de tamanho. Claro que a gente sabe que tem comportamentos diferentes. Tem raças que são muito mais
primitivas, vamos dizer assim, tipo Savannah, Bengal, essas raças que são mais, né, enfim, primitivas mesmo. E tem raças muito mais bonachonas, assim, né, o persa, o ragdoll e tal. Então, tudo bem, tem uma diferença ou outra entre as diferentes raças. Mas, assim, dá pra adotar, né? Não tem diferença de tamanho. Não dá pra dizer esse gato não vai caber no meu apartamento, esse gato vai caber. Então, acho que adotar gato é uma coisa que tem tanto gato por aí. O vira-lata é tão bonito. É, Eu tenho a Moaninha lá, minha gatinha, foi adotada. Tava na chuva, peguei ela em cima de uma árvore fofa. Hoje eu vejo ela andando, aquela gata preta com o peito branco, cheio de luvinha, parece pintado à mão. Maravilhoso. Falo, posuda, né? Posuda, assim, e se achando. Exato. E outra dica também, né? O pessoal que quer ter cão em casa, fica atento na raça, né? Se ele, por exemplo, eu vejo muitas pessoas tendo Border Collie em apartamento. Sim. Blue Heeler, né? Que são cães de pastoreio. Então, todo o DNA dele, né? Foi projetado para uma fazenda. Então, assim, é um risco, né? Você ter um cão desse, ele ter ali o seu estresse, porque não está podendo usar tamanha habilidade, né? É óbvio que existem campos, né, de agility, né? Para que ele possa gastar essa energia, mas tem que ter esse cuidado, né? Uma pessoa que resolve ter um Border Collie ou um Blue Heeler, lembrar que foi projetado para a fazenda, né? Para gastar energia. Para gastar energia. Vai ter um desse em casa, depois, meu cachorro não para. A culpa é do cachorro, vamos sedar ele, né? Não é esse caminho, né? Que dó, né? E aí o cachorro sofre, né? O problema não é que ele vai destruir seu sofá e quebrar tudo, é que ele tá sofrendo, ele não tá podendo representar as características naturais dele, não tá podendo representar, não tá podendo expressar, né? As características naturais dele, isso é muito ruim pra ele. Sim, é um assunto também muito polêmico, assim, a gente sabe que os animais, eles têm não posso dizer aspirador de energia, mas eles interagem com a energia do dono e da casa, né? Isso física quântica, eu acho que com o tempo vai comprovar, né? Ainda não tem essa comprovação. Por exemplo, pessoas estressadas que brigam em casa, né? Os animais tendem a ter mais doença, né? Isso pode ser agora uma hipótese, que pode ser em breve ser confirmado, né? Mas os animais tendo essa absorção, é muito importante, né? O tutor tentar trabalhar, né, a energia da casa, né? Mas isso é uma obrigatoriedade, né, de cada um tentar estar bem, né? Sim. Porque nós estamos falando agora de depressão também em animais de estimação. Coisa que como assim? Né? Os animais de estimação precisam de espaço, precisam do seu convívio, né, da sua alimentação. Se está deprimindo, é nítido um erro de manejo. Manejo com energias da casa que estão causando esse transtorno. Porque se olhar, né, um animal de estimação deprimido, alguma coisa nós erramos. Concorda? Sim, claro. E quando Você tem visto isso só de depressão em cães e gatos? Como é que... Eu acho bem... Nos Estados Unidos já tem bastante historinha de animais sendo tratados com antidepressivos. Sim, isso a gente tem. É bem difícil a gente fazer esse paralelo de se é depressão, se é síndrome de ansiedade. Porque, enfim, né, isso não é tão estudado assim na medicina veterinária e é difícil mesmo da gente poder categorizar como uma doença. Mas a gente vê alterações comportamentais nítidas, né? Então, é muito frequente, isso em cães, com certeza também, mas, por exemplo, tem um paciente internado, seja cachorro, seja gato, e o tutor fala, doutor, eu só não quero que ele sofra, eu só não quero que ele sinta dor. Então, o sentir dor, o sofrer, é visto como uma coisa ruim, né? As pessoas entendem isso como uma coisa ruim. Mas, pra gente garantir o bem-estar do paciente, não é só ele não sentir dor. Não sentir dor é uma coisa importantíssima, mas ele ter uma nutrição adequada e ele ter as necessidades ambientais dele supridas, isso é tão importante quanto para ele expressar o comportamento normal dele, né, do paciente. Então, assim, a partir do momento que a gente pega um gato, que é um animal, né, cão nem se fala, como vocês estão dizendo, de pastoreio e tudo, mas um gato que é um animal que metabolicamente é super ativo, sim, né? Na natureza, ele é caçador solitário, ele tá lá o tempo todo caçando e tal. E você vai lá e confina ele num apartamento. Não faz nenhum tipo de... Hoje em dia a gente nem diz enriquecimento ambiental, mas a gente nem oferece para ele as necessidades ambientais dele. É claro que ele vai ter alterações comportamentais em decorrência disso, né? E então a gente vê gatos ficando ansiosos, gatos ganhando peso, gatos ficando super medrosos.
E aí a gente, às vezes, maneja isso, obviamente, com manejo comportamental e ambiental, mas às vezes precisa entrar com medicação também, né? Mas grande parte, com certeza, é erro de manejo, né? Com certeza, Sim, muito. E por isso que está crescendo cada vez mais essa parte de comportamento, Claro. né? Cada vez mais você vê profissionais de comportamento atuando justamente porque nós temos dezenas de animais que estão muito ansiosos. É verdade. Eu vejo isso bastante na rotina clínica. Sim. Muito animal ansioso. E ocioso, né? E ocioso. Na EVET, a gente tem mais de 25 especialidades, né? Uhum. Então, além de ter a clínica geral, o atendimento emergencial, exames laboratoriais, né, exames de imagem, a gente trabalha com uma rede de apoio com mais de 25 especialidades, né? E uma dessas é comportamento animal, né? Que é a gente perceber que adestrador tem a sua função, né? Ótimo, importantíssimo, mas tem também a parte de comportamento onde é designado a um médico veterinário especializado, né, que também pode ser um adestrador, né? Então, o veterinário ele pode ter ali o seu conhecimento em comportamento animal, que deveria estar como obrigatório qualquer médico veterinário, mas a gente está discutindo aqui que a nossa graduação foca muito mais em doença e cuidar do doente, né, comportamento animal, né, e tratamento da dor são disciplinas meio que alternativas, né? Então, é só para ver como tem muita coisa ainda para ser feita, né? E alterada. Sim. E aí, para a gente voltar na parte, então, tem vacinação e ectoparasitas. O que é a sua indicação? Olha, de maneira geral, é fundamental fazer controle de ectoparasitas, né? Então, quando a gente faz controle de pulga e carrapato, a gente está prevenindo o animal a não... esses ectoparasitas, eles conseguem transmitir doenças, né, para os nossos pets. Então, é importante a gente fazer esse controle sempre. Quem são os ectoparasitas? São as pulgas e os carrapatos, né? São parasitas, né? Não são fofos, exato. né? Esse não dá para Não dá. Não dá para ter o espaço deles, né, E eu Renata? sempre gosto de reforçar, né, Esses não. para os tutores, que você não precisa ver o seu animal infestado de pulga, infestado de carrapato, para ir lá e dar uma medicação para tirá-los, né? Até porque a pulga e o carrapato, ela não fica 100% no pelo do animal. Ela fica mais no ambiente e ela só sobe no animal para se alimentar, né? Então, hoje a gente tem diversos tipos de produtos. A gente tem produtos tópicos, que é a de aplicação na pele, tem coleiras, antipulgas carrapaticidas, sprays, banhos com shampoos específicos, medicações via orais, né? Então, hoje a gente tem uma quantidade enorme, né, de medicações para a gente poder fazer esse tipo de controle. Sempre importante também a gente, dependendo do tipo, né? Então, se é tópico, se é coleira, se é oral, né? A gente ficar atento às recomendações do fabricante de quanto tempo a gente tem que repetir. Isso também eu percebo bastante em consulta, né? Que tem algumas medicações que recomendam fazer a cada 3 meses, aí vem e me fala, não, eu faço certo, doutora, eu faço a cada 6 meses. Eu falei, não, poxa, é a cada 3 meses. Então, acho que isso é importante também a gente se atentar quando a gente faz esse tipo de controle. E também fazer manejo ambiental. Não adianta a gente tratar o animal, né? A gente matar lá as pulgas, os carrapatos, mas a gente não tratar o ambiente, porque eles também se recontaminam, né? Eles ficam lá escondidos. Então, a gente só tratando o animal tem que tratar o ambiente também. E tem produtos específicos, né? Para passar, para limpar, tem todo um manejo para poder prevenir, né, o animal a se contaminar, né? Beleza. E se a gente, então, definiu a vacinação e o controle de ectoparasitas em cães, gatos, o que seria? Qual que é a vacina de escolha, o período, o que é recomendado aí? Bom, aí a gente entra num ponto bem delicado, porque eu sempre falo, né, que tem 2 tipos de veterinário. Aqueles que vacinam contra tudo que apareceu. Putz, tem uma vacina, gente, vacina demais não é problema. E aqueles que dizem, não, gato não precisa vacinar porque não sai de casa. E não é bem assim, né? A gente tem que chegar no meio termo e traçar um protocolo vacinal específico, individual. Então, em linhas gerais, a gente tem uma vacina que é a tríplice felina. Então, a Jaque falou da V8 e V10, né, que são as polivalentes para cães e para gato. Então, a gente tem a tríplice, que ela vai proteger contra agentes respiratórios e também contra um vírus que é o vírus da panleucopenia felina, que é principalmente importante
em filhotes, que se equivaleria não, né? Exatamente a mesma coisa que o parvovírus para cães. Então, essa vacina a gente precisa fazer... varia, na verdade, o número de vacinas que a gente faz, dependendo da idade do animal. Mas vamos supor que a gente comece, como você sugeriu, né, com um protocolo de 6 semanas. Então, a gente faria vacinas a cada 3 a 4 semanas, até que esse gato complete 4 meses. Então, a gente tem que fazer, com 6 semanas, com 10 semanas, e assim por diante, até ele ter 16 semanas. E a da raiva, a gente faz a partir de 4 meses de idade, né? E essas vacinas, elas são, então, retomadas anualmente, tá? São refeitas anualmente. Também no gato, a vacina da raiva é uma vacina obrigatória por lei, anual. Não importa se o gato sai de casa, não sai de casa, mora em apartamento, no 15º andar, tem que vacinar com raiva, né? Isso é uma questão de saúde pública. A gente tem casos emergentes de morcegos com raiva em São Paulo, de animais domiciliados com raiva em São Paulo. E é uma doença muito grave, porque, assim, não é o tipo de coisa que é possível de tratar. Se o seu gato... É simples assim, se o seu gato pega raiva, você vai pegar raiva, o seu gato vai morrer, você vai morrer. Isso não tem tratamento. Então, se tiver 1% de chance desse gato pegar raiva e a gente puder proteger, tem que proteger. Então, assim, isso é fora de discussão. E a vacina, né, a polivalente, que é essa tríplice felina, então a gente pode fazer anualmente também. Mas se for um gato que não é totalmente exposto, realmente vive só dentro de casa, a gente até poderia fazer essa vacina, por exemplo, a cada 2 anos, né? Ela vai proteger o gato nesse período. E cães também anualmente repetir a V8 ou também seguir de cada 2 anos, ou é uma recomendação? A gente recomenda anualmente. Anualmente. Antirrábica e a polivalente. Então, beleza. Depois que a gente faz, então, essa vacinação inicial de 3 doses, Sim. em algumas raças 4 doses, o recomendado é que anualmente, né, procure o veterinário, e aí o veterinário decida, né, se vai realmente aplicar anualmente, no caso de gato, né, ou respeitar os cães, no caso de cães, aplicar anualmente. Raiva, obrigatoriamente, anualmente. Anualmente, exatamente. Fechado? E aí a gente tem, eu gosto também de ressaltar, né, que também existem as particularidades, né? Existem aqueles animais que eles estão imunossuprimidos, que passam por quimioterapia, né? E que não podem ser vacinados naquele momento. Então, a gente tem opções, né? Hoje de fazer titulações, né? Para as principais doenças infectocontagiosas, que seria adenovírus, parvovirose, sinomose, e para a raiva também, né? Nessas situações que o animal ele não pode ser vacinado, né, a gente pode também coletar esses exames, ver se ele tem titulação vacinal, ou seja, se ele precisa ser vacinado ou não, para nessa situação a gente vacinar, né? Mas isso são casos particulares, né? A gente precisa olhar o paciente de uma maneira mais individualizada nesse caso. Mas, de maneira geral, sim. Anualmente, a gente tem que fazer a antirrábica e a V10. E uma outra dica é ver a qualidade dessa vacina. Sim. Né? Então, a gente sabe que existe várias marcas, mas tem várias aí que a gente não assina embaixo. Então, tem que ter essa conversa. Por isso que tem algumas que são um pouco mais caras, que talvez tenha ali uma maneira de fabricação mais segura, como chega na clínica e como é aplicada, de algumas outras que talvez não tenham esse controle de qualidade. Então, fica a dica aí de procurar essa informação, né, do controle de qualidade das vacinas. Inclusive armazenamento, né? A gente existem muitos problemas de armazenamento de vacinas, né? Então, lugares que acabam aplicando de maneira inapropriada, às vezes nem sendo médico veterinário, e que armazenam as vacinas não na temperatura adequada, do tempo adequado, né? Então, acho que isso é importante ressaltar também, que é sempre importante você fazer a vacinação com o médico veterinário num local de confiança, né? Para não correr esse risco. Para gato ainda tem a vacina da FeLV também. Só que essa vacina, ela é obrigatória ou essencial, como a Jaque falou, para gatos com menos de 1 ano de idade e depois gatos potencialmente expostos ao FeLV. Então, assim, acho que se eu fosse resumir, eu acho super difícil resumir protocolo vacinal, porque é muito individual, é que, assim, no primeiro ano de vida, esses pacientes precisam receber mais doses, e depois a vacina, normalmente, ela é mantida anualmente. Mas isso
De novo, é individual. O veterinário vai precisar traçar esse protocolo vacinal de acordo com o estilo de vida do animal e da idade, enfim, das comorbidades, das doenças, dos tratamentos e tudo mais. Beleza, agora mudando o tópico, nós vamos entrar agora um pouco em precificação dos valores, né? Porque é um ponto bem problemático, né, no nosso país, devido à grande desigualdade social que a gente tem, né? Pessoas que têm condições de ter realmente um animal de estimação e mantê-lo, né, numa qualidade de vida, a ponto de realmente ter uma clínica, um hospital próximo e seguir essas regras. Mas a gente sabe que um país tão amplo, com tamanha desigualdade, infelizmente, grande parte da população, né, que ainda passa por problemas bem graves de saneamento, né, de alimentação, se não consegue nem se alimentar direito, como é que poderia alimentar um animal de estimação? Mas aí vem essa discussão de precificação, né, que a gente vai lá na Evet, tem um local agradável de trabalho, numa região muito boa, agradável, que tem seus problemas, né, tem um preço, né, do imóvel, e aí a gente resolve equipar com aparelhos similares à da medicina humana, tá? Assim, onde a gente vê o mesmo aparelho de anestesia, o mesmo que se usa no Sírio-Libanês e no Einstein, né? O aparelho de raio-x, um CR, que se usa também, né, em grandes hospitais de ponta do Brasil humano, né? Então a gente equipa, aí investe, aí a gente vai em busca das pessoas para trabalhar, né? Pessoas que têm um alinhamento com a cultura da clínica e com a qualidade técnica, né? Então esse é o caminho de um gestor. Então eu preciso de pessoas que entendam um pouco da nossa cultura, né? O que é realmente estar na Evet, por isso que na hora que vocês se posicionaram, né, o prazer de trabalhar lá, porque tem identificação com a cultura e tem a qualidade técnica. Então por isso que esse tipo de pessoa se mantém na Evet, porque está alinhado os dois, né? Então a cultura com a qualidade técnica. E a gente sabe que para a qualidade técnica tem anos de investimento, né? Desde a faculdade, da pós-graduação, dos cursos, das viagens, né? E tudo isso vai agregando no valor, né? E aí a gente tem, então, equipamentos, um local agradável, pessoas, né, que têm a qualidade técnica alinhado à cultura, né? É óbvio que existe um valor agregado. Que nosso entendimento é um valor justo para quem quer esse tipo de atendimento. Né? Quem dera um dia isso for acessível a todos. Eu tive essa sensação quando tive um problema familiar e eu tive a oportunidade de levar num hospital de qualidade aqui em São Paulo e eu não achava luxo. O hospital não é hotel, mas eu via um atendimento muito bom, né? Então eu falei, por que eu estou aqui, né? Essa oportunidade de ter um problema grave na família, mas eu estou acolhido, eu estou me sentindo seguro. Isso não é luxo. Isso deveria ser uma obrigatoriedade, mas como tudo na vida tem um tempo, a gente sabe que os hospitais humanos ainda não são todos que atingem esse nível que existe em alguns aqui de São Paulo. Mas o contraponto, né, nós na veterinária já temos hospitais veterinários que estão na frente dos hospitais humanos. Não era para ser assim, né? Não há nada contra, talvez estar um próximo, equiparado, eu me sentiria tranquilo, mas nós estarmos ultrapassando é um problema grave de saúde que a gente tem, né? Mas estamos, né? E também pela quantidade de pessoas trabalhando. Então, passar um pouco para o nosso ouvinte, né? O cuidado que a gente tem lá na internação, né? Da gente ter a média, né? De 5 internados, 4 a 5 internados por dia. Né? O nosso máximo, capacidade máxima seria 10 animais, né? Tem em 8 ali um limite, né? De corte, mas a gente procura, né, tá com 5 a 8 internados e com um número de um veterinário, né, responsável, um trainee, que é uma pessoa que passou por um processo seletivo, 2 enfermeiros selecionados, né, e um veterinário de apoio. Né? Então nós estamos falando de 4 profissionais para 4 ou 5 pacientes. Né? Então isso é um carinho gigantesco que a Evet tem com o paciente internado. Né? E se a gente for ver na medicina humana, nós estamos falando de um enfermeiro para 5 leitos num hospital de boa qualidade e a média sendo 1 para 10. Né? Então, mostra que essa preocupação está intrínseca na nossa clínica. E eu fico muito feliz de ver esse cuidado, porque a gente tem muita similaridade com a internação e UTI pediátrica em humanos. Né? Neonatal, que são
seres humanos que têm dificuldade ainda em fala, em se movimentar, são pequenos, né? Então, a gente tem um pouquinho disso dentro de um hospital veterinário. E que eu queria trazer para o ouvinte também, é que além de médicos veterinários, nós também somos seres humanos e também nós somos também, ou já fomos, né, tutores de animais de estimação. Então, antes de ser veterinário, nós éramos tutores, né? E aí a gente se torna veterinário e continua sendo. No caso aqui, todo mundo aqui é tutor ainda. Sim. Então, eu queria deixar claro para o ouvinte, né, que está me ouvindo, que a gente tem um carinho muito grande por qualquer animal de estimação, né, que entra na IVET. E o nosso objetivo é dar o nosso melhor. Né, dar o nosso melhor a todo momento para que o melhor aconteça. Né? A gente não tem o poder do que vai acontecer de forma intrínseca, né? Ou seja, nós vamos decidir, né, o que vai acontecer com o tratamento. Mas o que a gente pode garantir é que quem está lá dentro está dando o seu melhor. E a gente se preocupa muito e a gente também sofre quando, infelizmente, né, o desfecho ou o final não é como a gente estava planejando. Porque isso é estar na área da saúde. Né? Quando a gente escolheu ser veterinário, a gente escolheu estar na área da saúde. Estar na área da saúde é esse trabalho maravilhoso, né, onde o tempo todo cuidando de nós mesmos. Né? Eu vejo também muitos veterinários se esquecendo, né, de se cuidar. E aí vem uma historinha, né? Um doente cuidando de outro doente. Uhum. Tipo, vai atravessar a ponte, mas não está enxergando a ponte. Não é ruim, não é bom, né? Então, esse cuidado a gente tem lá, né, na IVET, onde a gente se preocupa com as pessoas que estão trabalhando lá para que elas tenham essa saúde mental, né? Mas a gente também não consegue controlar 100%, né? Porque se eu contratasse todo mundo igual, isso seria uma ditadura, né? Obrigatoriedade você seguir o que o gestor está mandando. Não, existe uma cultura, mas existe a individualidade. Uhum. Né? A energia ela só flui se houver diferença. Uhum. Né? Então, isso é bonito na IVET. Por mais que eu estou aqui trazendo um pouco da nossa cultura, né? Como um gestor, eu tenho pessoas lá que pensam diferente. Uhum. Né? Isso se torna um ambiente agradável, né, Jaque? Sim, com certeza. Eu acho que o que eu mais gosto de trabalhar lá é justamente isso. A gente tem um lema, né? A gente sente todo esse trabalho, esse carinho junto como uma equipe. Isso é o que eu mais gosto de trabalhar lá, com a equipe da internação, com os especialistas, com o pessoal da imagem. Mas a gente também tem as nossas individualidades, as nossas particularidades, e justamente por essas particularidades a gente só tem a agregar, né? Porque todo mundo ali tá por um propósito. Então, é muito importante mesmo, tá todo mundo caminhando junto, né? Para a gente conseguir olhar o paciente como um indivíduo, né? A gente não olhar como só mais um número. A gente olhar que aquele animal, ele tem uma família, né? Como a gente também, quando tem os nossos... Somos a família dos nossos animais, e a gente conseguir tratar o animal e aquela família também, né? Poder acolher, poder ajudar da melhor maneira possível, olhando para aquela família, né? Não como fosse uma receita de bolo, né? Sim. Que a gente tratasse todo mundo de uma maneira igual, fosse fácil, né? Então, o animal está doente, a gente só prescreve uma coisa e vai embora, né? Então, eu acho que isso que é o que me deixa mais feliz lá dentro, né? Que eu percebo que isso não é clichê não, tá, gente? É verdade. Eu sinto que todo mundo ali se importa muito mesmo, né? É óbvio que todo mundo, nada é perfeito na vida, né? A gente tem dias mais difíceis, dias mais calmos, né? Mas pelo todo, né? Eu acho que essa é a parte mais importante de lá. Que aí o tema tá de precificação, é por isso que quando a gente passa um orçamento, né, de uma cirurgia eletiva e tem alguns tutores, né, e veterinários mesmo que falam uma simples castração. Essa palavra, quando você coloca simples, né, algo que vai ter a vida do paciente em risco, tem um anestesista preparado e tem um cirurgião preparado e uma equipe de enfermagem preparada e um local preparado. E nas cirurgias eletivas, castração, tratamentos, né, periodontais que sejam, né, tem risco. Ocorre intercorrência. Tem risco. Pode então, ocorrer. Por que talvez as pessoas não entendam esse valor agregado? É que no Brasil, o brasileiro em si, né, que é treinado a pichinchar, né, isso é verdade, né, parece que, mas não sei o que, quanto que é, mas
para mim, né? Não Quem tem- você é na fila do pão? pra mim. mim. Então você é mais caro. É mais caro. Então já vê que é enraizado. E no Brasil, o brasileiro, ele valoriza mais produto do que serviço. Uhum, é Então você verdade. vê, qualquer pessoa que vai na sua casa fazer um serviço operacional, pintura, né, consertar alguma coisa quebrada, limpeza, né, que são serviços bem trabalhosos, difíceis, que merecem uma equiparação de valor. O brasileiro, né, tem aí a mania, né, pode ter outros nomes para isso, né, nomes mais tensos, mas eu não vou entrar nessa discussão que é polêmica, né, desvaloriza. E o veterinário é um desses. Né? Por isso que se você cobra o valor justo, né? Porque no fundo a gente está fazendo o que a gente gosta, a gente ama o que a gente faz, mas é um trabalho. De novo, quem dera se pudesse ser gratuito o que a gente faz, mas quem dera também pudesse ser gratuito eu comprar minha casa, comprar meu pão, a comida de cada dia. O ser humano não está pronto para isso, né? Então por isso que o dinheiro é uma ferramenta de troca que num lugar certo ele se torna uma ferramenta importante. O grande problema da humanidade é que o dinheiro subiu na cabeça. Né? E aí o dinheiro virou essa coisa do que tipo, tenho que ter, e as pessoas vão, né, sofrendo muito para ter, a hora que passa a vida não viram nem o que aconteceu. Mas lá a gente qualquer cirurgia vai ter um anestesista especializado, né? Vai ter um cirurgião especializado, vai ter equipamentos de qualidade para que o risco seja quase zero. Essa é a nossa meta. Né? Aí eu pergunto, né, para o ouvinte, existem locais hoje, né, que a mortalidade anestésica em cães e gatos, né, nós estamos falando de 1 para 100. Né? Então morrem, de cada 100 anestesias, morre um paciente. Locais mais estruturados, né, com uma equipe mais especializada, nós estamos falando de 1 para 1000. Então, cada 1000 pacientes anestesiados, um morre. Locais que têm uma estrutura muito boa, equipe especializada, anestesiada, um paciente anestesiado, né, por uma pessoa que tem ali, né, gabarito para isso, pode ser que chegue para 1 para 5 mil, até 1 para 10 mil. Mas se a gente trazer já os dados da medicina humana, que estamos falando em 1 para 40 mil, nós estamos atrasados. Né? E tem locais em hospitais humanos que nós estamos falando 1 para 200 mil. 1 para 300 mil. Então, ainda tem esse 1, né, que a gente ainda culpa os anestésicos, embora os anestésicos cada vez mais seguro, mas ainda não tem uma farmacogenética muito bem trabalhada, que é através do DNA a gente saber se pode ou não fazer o medicamento, né? Mas nós estamos falando de 1 para 1000, que é na medicina veterinária, certo? E de 1 para 200 mil, que são os grandes centros humanos. Então, olha o caminho a percorrer. Tá? E na EVET a gente está seguindo esse caminho de tentar chegar em 1 para 200 mil. Né? É um caminho longo, mas a partir do momento que eu tenho uma pessoa especializada, que eu tenho equipamentos, que eu não tenho uma rotina estressante, ou seja, a nossa rotina cirúrgica, nós estamos falando de 2 cirurgias por dia. Né? E assim, são encaixes que talvez vá 3, mas é uma de manhã e uma à tarde. Né? Para que o anestesista tenha um tempo de conversar com o tutor, explicar tudo, avaliar o paciente de forma individualizada. O cirurgião não tem aquela pressão do tipo, quem é o próximo, né? E que isso, com certeza, no meu entendimento, resulta uma menor mortalidade. Então tá aí uma das explicações por que há preços diferentes. Né? E aí se o cliente entra num lugar desse, onde tem toda essa qualidade e não entende o valor, no fundo houve um pequeno erro de marketing, né, da clínica, que não expressou por que é esse valor. E o veterinário, como a gente também não tem aulas de marketing, né, a gente não sabe vender o nosso produto. Porque tudo que eu falei aqui é natural pra gente. É normal, não estamos, né, para nós que estamos nesse meio onde a qualidade, né, o São Paulo, que é um privilégio ter essas possibilidades. Né? Então nós estamos num seleto grupo. Isso a gente tem que ser realista com o nosso país. Né? Não é todo lugar que dispõe de hospitais como tem em São Paulo. Curitiba tem, Salvador, né, Rio de Janeiro, óbvio que já está espalhado, mas nós estamos falando de um país de 200 milhões de habitantes, né, que ainda, né, vamos dizer aí, muitas clínicas têm ainda muito caminho pela frente. Então esse é um ponto que eu gostaria de passar para o nosso ouvinte, que a gente tem um valor agregado, né, e a gente valoriza isso.
E eu acho que também existe uma questão, assim, uma cultura em torno da veterinária que é verdade, mas não é, sabe? Então tem muito, veterinária por amor. E, assim, é verdade. Tem Sim. muito amor na nossa profissão, né? Eu sempre falo, assim, por exemplo, com meu namorado que trabalha com planilhas, eu falo, não é possível que você seja tão feliz quanto eu, sabe? É verdade. Todo dia, quando eu atendo um gato, eu tô lá e eu falo assim, vocês acham que eu tô trabalhando? Mas, na verdade, eu tô aqui só amando, porque eu amo, sabe, o que eu faço. Então, é verdade, isso existe. Só que eu acho que existe um erro de interpretação disso. Então, às vezes, as pessoas acham que você tá sendo mercenário porque você tá cobrando, né? Então, mas olha, eu achei... Quantas vezes que a gente já não se deparou durante a nossa vida profissional com tutores que vêm, olha, eu achei esse animal na rua, então agora eu trouxe pra vocês cuidarem. Do tipo, eu fiz minha parte, façam a sua. Agora, imagina só, se você passar ali embaixo da ponte, pegar umas crianças e levar num consultório de pediatria, né? Assim, óbvio que É um problema social. é um que a gente problema tem. social, né? Então, assim, Mas não pode jogar isso na responsabilidade do outro. responsabilidade. do né? outro, exato. Então, assim, se você adotou um gato, um cachorro e vai trazer no veterinário, você tem uma responsabilidade sobre aquele paciente. E, assim, não é só... você só vai dar uma olhadinha. Porque existe também essa coisa, né? Olha, você não pode só dar uma olhada. Só ver se tá tudo bem, só propor pra adotar. Poxa, são anos de estudo, né? Assim, quanto que custa uma hora de paz sua? Exato. Quanto custa uma hora de paz sua? E assim, todo dia, quase todos os dias eu estudo. Quase todos os dias eu leio um trabalho. Quase todos os dias eu tô me inteirando do que tá fazendo. Um tempo que a gente poderia estar fazendo outra coisa. E eu tô lá pra poder dar Um um bom... investimento. É um investimento, né? É. Então, pra gente dar um bom atendimento. Então, acho que às vezes isso ainda não é tão visto no Brasil, sabe? A valorização mesmo do veterinário, né? Do profissional. Mas acho então... que vem, Rê, também do nosso passado. Assim, infelizmente, com certeza teve veterinários, assim como teve médicos, que não se valorizaram. Não é verdade? Que atenderam super mal, que a maneira que trata é próximo mesmo, vamos pôr aqui aspas, mercenário, carniceiro, que são as palavras que a gente... E aí, que refletir. ainda estão poluídas. Que Ainda não, estão poluídas. nos pegam, porque a gente tá claro que não isso é. passou longe. Exato. Aquela coisa, só dói se tem conexão. Por exemplo, se alguém passa lá na Ivete e fala, você é mercenário. Eu falo, nossa, infelizmente veio no lugar errado. Uhum. Agora, uma coisa que uma pessoa meditativa, ela separa, é o que é o meu trabalho e o que é a caridade. Tá? Então, existem dias que o Rodrigo, né, está trabalhando, buscando o seu sustento, e pela qual eu escolhi ser veterinário, e gestor e anestesista, onde eu amo minha profissão, me identifiquei com ela e trabalho com isso. Então, me encaixei. E existe também o Rodrigo, que procura, dentro do seu tempo, achar períodos onde a caridade é o trabalho dele, que é a voluntariedade, né, voluntarismo, de estar participando de ONGs, de pessoas que estão também fazendo essa ajuda. Então, a gente faz. É que tem a EVET, é um hospital privado. Né, porque tem todo um custo envolvido ali. Uhum. E o cliente que entra tem que entender isso. Existem, né, hospitais públicos, né, que é pago com o dinheiro público. Né? Então, o cliente que entrou num hospital particular querendo ter um atendimento gratuito, ele errou o lugar. Mas o atendimento emergencial, ele jamais pode ser negado. Uhum. Então, vai ser atendido. Né? Agora, vai ser cobrado. Né? Faz parte do protocolo do hospital. Né? Até mesmo atende o emergencial e depois encaminha para o público. Mas esse atendimento emergencial, ele é obrigatório. Nós aqui juramos, né, atender os animais. Então, assim, chegar um paciente, olha, encontrei na rua, trouxe aqui para vocês. Sim, vamos abrir no seu nome, né, e você vai arcar. Não, mas eu achei. Então, aí é uma responsabilidade sua, nós estamos aqui para fazer nosso trabalho. Eu vou acolher. Mas agora, você que encontrou, então desloque para um lugar que o atendimento é gratuito. Sim. Né? E dói pra gente, porque na Claro, verdade, dói. É a parte mais difícil. porque tem variáveis envolvidas, né? Mas é para passar esse lado pro ouvinte, que lá, né, por trás do hospital, existem seres humanos dando o seu melhor, né, se entregando pelo que está fazendo. A gente tem uma escala muito organizada, né, de internação. Por exemplo, eu acompanho muito gestão hospitalar de humanos, né? E aí os enfermeiros estão fazendo 12 horas por dia, e
Tem alguns fazendo 24 horas. Eu imagino o que é uma pessoa 24 horas acordada, né? Sendo que, olha, o sono está comprovado aí que é a melhor meditação, vamos dizer assim, para quem não medita, né? É a meditação obrigatória. E como que cuida de uma vida, né? Você tá 24 horas acordado, você mal se consegue manter. Como que você tá responsável por outro... É muita loucura isso, eu acho muita loucura. Eu também acho. E nós, na Ivete, tentando trabalhar para diminuir a escala. Mas, de novo, é uma questão de ajuste. É um cobertor que ele se atira de um lado, aperta do outro, né? Que você tem que olhar, ó, legal, vamos diminuir carga horária. E o salário, né? Ah, não, mas a carga horária, salário, né? Como é que é a vida em São Paulo? Então, são todo um trabalho financeiro, que o veterinário tem essa dificuldade. Mas a gente procura lá, os veterinários da nossa internação. A gente tem 4, né? Um que trabalha das 6 a meio-dia, depois vem o outro meio-dia às 18, depois vem outro das 18 à meia-noite, e depois outro da meia-noite às 6. Então, eles trabalham 6 horas direto, né? E aí, finais de semana, eles fazem intercalados. E a gente ainda contratou mais uma veterinária para ter a 5ª, que ajuda nos finais de semana. Para as pessoas, de vez fazer 12, estão caindo para 10 horas, até chegando, dependendo da rotina, 8. Porque a gente quer pessoas saudáveis lá dentro, né? É um investimento, né? E eu acredito que a gente vai colher resultados. Porque o objetivo da Ivete é ser um exemplo, né? Um diferencial natural, mas que isso, quem passa lá dentro, está pegando alguma coisa, né? A gente já teve aí mais de 200 profissionais que passaram pela Ivete, que não estão mais com a gente, mas que levaram essa sementinha, né? Então é trabalho de formiguinha, né? Mas é todo mundo que passa, leva um pouquinho, leva nos outros hospitais que você trabalha, né? Leva nos outros lugares que atende, e a gente vai evoluindo, né? Então isso é gratificante, né? Dá força, vai, quando você acorda de manhã, fala o que eu vou fazer, né? Além de cuidar das galinhas, do coelho. É verdade. Nossa! Né? Galinhas, coelhos, cachorro, gatos, filho, a gente tem... E você mesmo, né? Não pode esquecer. Bom, então vamos mudar agora um pouco do assunto. Vamos ver aqui. Sobre paciente com distúrbios, né? Problemas cardíacos. Cães e gatos, né? Quais são, assim, as indicações que você daria, Jaque, para um tutor que tem lá o seu cão, a raça, quais são as predisposições, de forma bem clara para ele, olha, quando deveria passar com um cardiologista? Existem, eu vou começar assim de maneira geral, né? Cães de maneira geral, né? Também gatos, eu acho que a Renata vai ser melhor também conversando sobre isso. Para um check-up cardíaco, eu recomendo entre 5 a 7 anos. Porém, é preciso fazer umas ressalvas, né? A gente tem raças muito predispostas, né? Então, tem raças que elas têm predisposição a ter problemas cardíacos e que a gente precisa fazer um check-up cardiológico antes desse período, né? Então, para cães, por exemplo, é o Cavalier King Charles, o Maltês, o Boxer, o Doberman, Schnauzer, o West, né? Então, todos eles têm alguma particularidade, né, que causam um problema cardíaco, tá? Que tem predisposição genética. Em gatos, é o Maine Coon, o Sphinx, o Ragdoll, né? Tem predisposições, então é importante também fazer uma avaliação, às vezes, precoce, né? Antes desse período. O que seria o precoce para você? 3 anos, 4 anos? Uns 3 anos. Né? Tem raças ainda que, dependendo de algumas particularidades, a partir de 1 ano também, né? Então, tem acompanhamento, né? É fazer aquele check-up mesmo, fazer com 1 ano de idade, porque a gente sempre recomenda fazer um check-up regular, né? Exames de sangue, né? De uma maneira geral. E junto com isso, fazer uma avaliação cardíaca, né? Então, tem pacientes que a gente recomenda também a partir de 1 ano, tem outros que há 3 anos. Então, antes desse período de 5 a 7 anos. Normalmente, né, por que isso é importante? Porque existem animais que eles não têm sintomas, né? A gente tem doenças cardíacas que ainda, né, não manifestam sintoma clínico, né? São pacientes assintomáticos que, quando a gente consegue descobrir de maneira precoce, né, essas doenças, a gente, se tiver indicação, existem indicações ou não, mas se tiver indicação, a gente consegue tratar antes, né? O mais rápido possível e melhorando o prognóstico daquele paciente, né?
E não deixar o que acontece normalmente, né? O que normalmente acontece, pelo menos na rotina da cardio, é aquele animal que vai fazer a avaliação pré-anestésica, então acaba descobrindo, então ele só descobre quando ele vai fazer a avaliação pré, ou aquele paciente que ele já chega direto na emergência, né? Então, o foco é tentar esse meio, né, que o animal ele não tá com sintoma, mas ele já tá com uma cardiopatia pré-existente. Eu faço também uma ressalva que é muito importante para os médicos veterinários também, as vacinações. Porque é muito comum a gente descobrir sopro, né, em filhotes na vacinação. E aí sim eles encaminharem, porque a gente também tem as malformações, né? Tem raças que são muito predispostas a problemas cardíacos desde o nascimento. Bulldog, né? Agora a gente tá uma onda dos Spitz, né? Então, assim, o American Bully, né? Agora eu acho que o mais recente é o American Bully na nossa rotina, para se atentar, né? E também aquelas situações que o animal, ele começa a manifestar sintomas de cardiopatia, né? Tosse persistente, cansaço, né? Então, aquele paciente que ele tem muita intolerância ao exercício. Você antigamente conseguia passear lá, normalmente, né? 2, 3 quarteirões. Ele dá poucos passos e já se cansa, né? Eu gosto também de ressaltar, né? Dificuldade respiratória, né? O animal, ele não precisa manifestar que ele está com dificuldade respiratória ofegante, né? O próprio padrão respiratório, às vezes mais curto, dormindo, né? Já é um sinal clínico para a gente. Então, o tutor observando tudo isso em casa, né? Se atentando, principalmente nessas raças, trazer, né? Antes desse período estipulado, para a gente poder fazer uma avaliação, né? Desmaio, inchaço também abdominal, nas patas, língua arroxeada, né? Então, a gente tem vários sintomas clínicos aí. Em gatos? E em gatos isso é bem diferente, né? O cenário é bem diferente. Porque na maior parte das doenças cardíacas dos gatos são as cardiomiopatias, então são as doenças do músculo cardíaco e não da válvula, né? Que normalmente em cães são mais doenças valvares, né? Pequenos é mais valvares, animais de porte grande é mais cardiomiopatia dilatada. E o gato é mais hipertrófica. Então, no gato, na maior parte das vezes, a doença cardíaca ela é silenciosa. Uhum. Então, esses animais, esses gatos, essas raças que têm predisposição, e com certeza o mais falado é o Maine Coon, mas né, tem outras raças, já assim, a partir de 1 ano de idade, a gente já faz ecos anuais. Inclusive, quando a gente está na faculdade, está aprendendo, quais são os sintomas da doença no gato. Ele pode dormir mais, pode ficar né, com a respiração acelerada e morte súbita. Você fala, pô, como é que morte súbita vai ser um sintoma? Porque realmente, então, é uma doença que é silenciosa. Então, as avaliações de rotina são extremamente importantes para a gente fazer essa triagem. E aí você falou da vacina, né, já que eu acho muito legal a gente trazer para o ouvinte isso, que existe essa cultura de que o gato ou o cachorro, enfim, precisam ir anualmente no veterinário para se vacinar. Essa cultura é meio enraizada. E cada vez mais a gente está mudando isso. Ele não tem que ir uma vez por ano para se vacinar. Ele tem que ir uma vez por ano para fazer o check-up, para conversar. E a partir daí a gente vai definir o protocolo de vacina. Vamos ver se está no peso certo ou não. Vamos ver se tem sopro, se não tem. O sopro também num gato não quer dizer nada. É isso que eu ia falar. Né? Pode ter gato com sopro sem doença cardíaca, gato sem sopro com doença cardíaca. Então, é importante ter esse acompanhamento periódico mesmo do veterinário, enfim, para fazer toda essa avaliação geral. Sim. E a gente vê a evolução, por exemplo, na década de 90, 2000, ainda não se tinha um processo de avaliação de dor conceituado. A gente usava o olhômetro, né? O achismo. O achismo. Tá com dor? Não tá, né? E aí, 2020 para cá, a gente deu um salto gigante. Né? Aliás, é um trabalho, né, de uma brasileira, né, com a doutora Marina Evangelista, formada na USP, fez a pós da PAV, residência também, e estudou junto com o Dr. Paulo Stigl, que também é outro brasileiro, e fizeram um trabalho de avaliação de dor facial. E publicaram na Nature, que é uma revista super conceituada em humanos. Então, mudou, né, o modo de avaliação, e aí junto com o professor Stélio agora, fizeram esse aplicativo para ser entregue para o mundo inteiro. Então, é Green Scale, né?
Grimace. Grimace Face Scale. E que o tutor pode baixar e ir treinando, né, para fazer a avaliação. E para trazer mais um diferencial da Ivete, como eu sou um gestor que veio da anestesia, né, então fui anestesista volante lá em 2004, quando eu montei a internação, não se avaliava a dor periodicamente dentro de uma internação. Né? Então a gente pega os 5 sinais vitais que são ensinados na faculdade, né, que a gente tem lá frequência cardíaca, frequência respiratória, temperatura, pressão arterial e dor. A dor não era avaliada. E aí, quando eu cheguei numa internação, comecei a pedir para a equipe, né, de hora em hora que seja, fazer a avaliação da escala da dor, era algo assim, frescura, eu tô vendo aqui que tá ou não tá com dor, né? Então aí eu comecei a cobrar da minha equipe de enfermagem, né, dos intensivistas, a importância, né? Isso é considerado na medicina humana, um hospital sobe de nível se a dor é avaliada, né, sistematicamente. E aí, para implementar isso no hospital, foram 3 anos. Hoje lá é mandatório. Então, os enfermeiros estão acostumados, a equipe está preparada, mas olha, um simples parâmetro de tamanha importância foi uma luta para que ele fosse mandatório. Né? E, então, a Ivete tem esse pontapé inicial. Um simples, nada simples, né? Um simples parâmetro absolutamente complexo, porque a identificação da dor é algo extremamente complexo, o tratamento da dor é algo extremamente complexo. E que, como você falou, a gente está evoluindo muito, né? Então, é um diferencial, sim. Não deveria ser, né? Não deveria. Mas vai, acho que agora pessoas fazendo, e quem está entrando já começa a pegar isso como rotina. Não se pergunta mais se deve. Né? Já deve, como fazer, né? E agora como interpretar. Esse é um caminho também da Ivete de transformar profissionais que entendem do básico e o quão básico é importante, né? Beleza? O que mais que a gente vai então entrar aqui agora? Vamos ver. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Uma para outra ou para o coordenador? Eu tenho uma pergunta para Renata. Ai, meu Deus. Pode falar. Eu vou fazer essa pergunta por conta da minha rotina da cardio, né? Rê, às vezes eu sinto muita dificuldade na administração de medicações cardiológicas em gatos, né? Porque o cão, você consegue enganar. Você consegue ir lá, dar comida, né? Colocar no meio de uma almôndega. E eu como cardiologista, a tendência é sempre só acrescentar, nunca tirar, né? A gente só tira em extrema necessidade. E o gato, ele acaba sendo um desafio muito maior, né? Principalmente quando a gente tem gatos que são estressados e que a gente, por conta da doença da cardiomiopatia hipertrófica, tem que evitar o estresse nele, né? Então, isso eu acho que é a maior dificuldade, assim, hoje, né, na rotina, é a gente encontrar meios de administração de medicações. Às vezes, porque comprimido fica impossível forçar, né? Caldo também já tentei, né? Eu já achei, tem alguns animais que às vezes eu já tive que fazer uso de transdermal, né? Porque era a única opção. Então, eu queria até conversar com você como colega, né? Especialista em felinos, o que você sugere também, assim? Porque eu sei que você também atende pacientes que têm problemas complexos no sentido, tipo, doença renal que precisa tomar muita medicação, né? E aí, eu queria uma opinião sua também. Nossa, isso é um ponto bem importante, porque isso eu falo muito para a equipe sempre, que você ser um bom veterinário não é você saber todos os remédios que você tem que prescrever, sem tornar isso viável para o tutor. Então, às vezes, um paciente está lá internado com uma doença, sei lá que seja, doença cardíaca, uma tríade ou qualquer coisa, e vai sair da internação e o veterinário fala, nossa, eu fui... Olha, prescreveu antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, protetor gástrico. E aí, quando vê, o gato tá com 7 medicações. Yes, fiz minha parte. Só que o tutor não vai conseguir dar. E na cardiologia, como você falou, muitas vezes a gente precisa associar coisas, embora com o gato isso seja um pouco menos, acho que, do que o cão. E é desafiador. É porque 3 medicações, pra mim, pra um gato, já é desafiador, né? Você vira inimigo, mortal. Exato. Então, o pouco que a gente tem de opção de tratamento 2. já é complicado. É que cão vai uns 10, né? Às vezes acontece.
E essa polifarmácia é terrível mesmo, terrível mesmo. Então, assim, acho que a primeira coisa, quando eu prescrevo alguma coisa para os meus pacientes, eu oriento o tutor a ordem de prioridade, né? Então, olha, por exemplo, isso daqui, ele não pode deixar de tomar. Essa daqui, porque muitas vezes a gente prescreve, às vezes, um ômega junto, ou a gente tá prescrevendo, por exemplo, o gato acabou de sair de uma insuficiência cardíaca, estava em edema, e você prescreveu, por exemplo, 3 medicações, né? O Pimobendan, o Clopidogrel e a furosemida. Olha, nesse momento, o mais importante é você dar a furosemida, né? Então, acho que isso é muito importante da gente explicar pro tutor. E sempre tentar reduzir ao máximo. E o que eu faço, eu ensino o tutor a dar a medicação. Então, para eu entender qual é a forma mais fácil daquele gato tomar a medicação. Tem gato que vai ser mais fácil líquido, tem gato que vai ser mais fácil comprimido. Tem gato que é melhor manipulado e, às vezes, algumas medicações não são legais manipuladas, né? E, por fim, se é um gato extremamente difícil de medicar, e tem gatos que são, a gente vai precisar explicar para esse tutor que nem tudo que é ideal do ponto de vista médico, a gente vai conseguir fazer, né? Que nem um gato que tem doença renal, a gente precisa fazer soro 3 vezes por semana, é um baita estresse, e a gente tem que fazer exames, sei lá, 1 vez por mês, mas é terrível pro gato. Tá bom, olha, o ideal seria a gente fazer isso. Mas não vai ser possível, porque o estresse vai ser tão grande, talvez, infelizmente, esse gato tenha uma vida mais curta, talvez ele não receba os cuidados médicos que talvez devesse, mas você tá respeitando aquele gato na sua individualidade, porque aquele estresse que você tá causando vai ser prejudicial, você vai estressar, ele vai fazer um edema pulmonar. Eu tinha um paciente que ele, toda vez que ele ia pro hospital, toda vez não, porque isso foram 2 vezes, mas as 2 vezes que ele foi pro hospital, era um gato que tinha sido internado em insuficiência cardíaca e edema pulmonar. No retorno, a situação foi, a doutora falou, não, ele tá super bem em casa, tal. Eu examinando, vi, nossa, ele tá taquipneico, pá, fez edema pulmonar na minha frente, por estresse. E a segunda vez também, até que eu falei, você não vai mais voltar aqui. A gente vai tentar arrumar um atendimento domiciliar, ou a gente vai tentar, enfim, minimizar, né, a manipulação, a abordagem. E aí, eu acho que até fazendo um gancho com o que eu ia dizer também, que na EVET a gente tem uma mega estrutura. A gente tem UTI, a gente tem internação, a gente tem aparelho de ultrassom, de raio-x, a gente tem cirurgia minimamente invasiva, a gente tem tudo que uma medicina avançada a gente pode ter. Isso não quer dizer que a gente precisa fazer tudo para todos os animais, né? É legal a gente saber que a gente tem a possibilidade de muito, mas a boa medicina vai ser, que é o que a gente faz, é a gente saber o que é ideal para cada paciente. O menos é mais. Priorizar. Menos é mais. Assim, há uma conduta agora meio que contaminada de se fazer tudo, incluir, dar milhares de medicações, e no final você nem sabe mais o que está sendo feito, né? Porque você fala, tô fazendo de tudo. E a hora que você tá cheio de efeitos adversos, mas porque vem de um processo educacional nosso do que a gente precisamos fazer de tudo. Né? E não tá individualizando. Por exemplo, o que a Renata tá falando, assim, cada paciente é um paciente. Né? Tem gato que há indicação de internação, mas que se houver algo que seja melhor para ele, e aí que há uma decisão compartilhada. Esse é um termo muito usado em cuidados paliativos. O que é uma decisão compartilhada? A doutora Renata vai lá, né, avalia a Moana, e ela olha o quadro e fala, ó, eu tenho 3 opções para a Moana. E numa delas está internar, por segurança, para manter isso e isso. 2, ficar aqui na Fluido mais um pouquinho para a gente avaliar. Né? E 3, ir para casa, mas com uma observação. Qualquer piora, qualquer coisa, corre para trazer de volta. Então, a Renata abriu 3 opções. O tutor, ele tem o direito de escolher uma. E aí, a partir do momento que ele escolhe uma, a decisão está compartilhada. E aí nós vamos trabalhar junto, né? Qual que era melhor? Né? Você abriu 3 opções, pode ser que, olha, era melhor internar, mas aí internar, estressa, não come, fica mal, gato piora. Então seria melhor ter deixado ir para casa, né? Então é uma decisão compartilhada, onde o veterinário tem que respirar fundo, ver o que é melhor para o gato, indicar e abraçar. Agora, se o tutor falar, eu quero operar, né? Aí você fala, olha, eu abri 3 opções. Essa quarta, ela não está no meu menu. Então, assim, eu não estou te dando essa opção,
não vejo essa opção como uma indicação, mas caso você queira buscar uma outro posicionamento, ou outra opinião, outra conduta, por gentileza, né? Não sou o dono da verdade, estou passando aqui o que a minha avaliação clínica está dizendo, que no meu entendimento, as melhores opções para Moana são essas 3. Sim. E tudo bem, né? É que a gente tem mania do ego, vamos dizer, de você se sentir ofendido porque o tutor não gostou das suas opções, né? Tá bom, não é seu cliente, não era aquilo que ele queria que busque. Outra, a gente tem muito isso com a famosa e tão triste e dolorosa, mas que está na nossa responsabilidade, né? Que é a eutanásia. Para quem não sabe, eutanásia é a morte sem dor, né? Sem sofrimento. Na veterinária, ela é permitida. Mas ela é permitida seguindo uns critérios muito ríspidos, né? Tem que ser um critério assim, onde a dor, no caso, já é uma dor que não está sendo tratada, não tem medicamentos, né? O tutor está num sofrimento, tanto psicológico, financeiro, onde a gente percebe que a doença está em níveis avançadíssimos, e ali sim, numa decisão compartilhada, né, é permitido. Pode ser que um dia mude, pode ser que um dia não mude, não sei. Hoje está nas nossas mãos, e isso é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Né? E isso tem gente que não gostaria de ter, e ninguém é obrigado a fazer. Então fica a dica aqui para os nossos amigos veterinários que não querem fazer, não se sentem à vontade, não façam. Ponto. Né? Tem alguém que faz, que está em comunhão, em conjunto com esse tipo de procedimento? Tem. Né? Porque tem pessoas que ponderam que a dor, existe um ponto, que na espiritualidade eles falam dor, aproveitamento, dor, sofrimento. Tá? Então, na dor, ela gera um sentimento contrário. Então, assim, na existência, quando está ali no segundo chakra, que eles falam, né, que é simbolizado pela água, então agora aprofundar um pouco. Estava muito técnico, né? A gente precisa trazer... Respirar, né? Então, tem o primeiro chakra, que representa a terra, que é o nosso corpo, a nossa casa. Corroborar com o slogan. Exato. Então, o primeiro chakra representa a terra, então é o nosso corpo, a nossa casa, né, o nosso instinto. Aí sobe, né, então o primeiro chakra fica ali perto do ânus, que como posso dizer, quando os animais soltam aquele cheiro fedido, que a gente fala... A glândula de anal. Anal, né? Então, essa glândula está lá embaixo, é uma glândula muito primitiva, beleza? Então, sempre quando fala chakra, é um ponto de liberação de energia. E aí, o segundo chakra, que é a córtex suprarrenal, que fica bem embaixo aqui do umbigo, representa a água, né? Que aí é a dualidade. Então, a água, ela precisa sempre circular e se movimentar. Né? A água, uma hora está líquida, está gás, né? E assim ela faz o movimento dela. Mas, enfim, porque eu quis dizer da água, né? Que aí a água, dualidade. Então, se perguntar, existe o amor, existe o ódio, né? Então, eles nascem do mesmo lugar. Então, a primeira pessoa que a gente ama, geralmente, é a nossa mãe. E tende a ser a primeira pessoa que você odeia. No sentido, assim, que ela faz algumas coisas que te incomodam. Aí a gente trabalha isso, né? Vamos, então, mais profundo. Nossos parceiros ou parceiras, né? Namorado, né? Uma pessoa que a gente ama, mas dá liberdade de odiar. Exemplo, você não odeia um desconhecido. Né? Por exemplo, a gente conheceu o Alan agora, ninguém odeia ele, né? Tá tudo bem. Então a gente não odeia desconhecido. Enfim, e aí uma grande sensação que é tida como ruim, mas pode ser boa, é a dor. Né? A dor exerce a compaixão. Então, se não existisse dor, a gente não entenderia a compaixão. Então, entender a compaixão é se colocar no lugar do outro. E os animais, como eles vêm numa evolução, né, quando eles sentem dor, né, existe uma dor controlada, que é essa que a gente estuda, que a gente vai amenizar a dor patológica e deixar talvez a dor fisiológica, que é uma dor protetiva. Quando os animais estão com dor, desperta no ser humano a compaixão. E é quando geralmente eles trazem para o veterinário. Né? Eles não vão trazer quando está tudo bem. Né? A consulta anual, ela é raríssima, né? Porque está tudo bem. Agora, quando os animais estão com sintoma de dor, a dor é um sintoma, né? Quando ela é crônica, ela se torna doença, mas geralmente a dor aguda é um sintoma, ele traz. E aí existe a dor aproveitamento. O que é dor aproveitamento? Seria os animais, nesse momento,
que está controlado, que a gente consegue controlar a dor, o tratamento, o animal está evoluindo espiritualmente. Porque ele está recebendo uma carga humana de compaixão. Que é quando os tutores rezam, é quando os tutores pedem ajuda, é quando os tutores choram. Pode ser triste ou não, mas quando está tudo bem, tudo feliz, muitas vezes a gente não dá esse valor. Eu diria, a maioria das vezes a gente não dá esse valor. Então, nesse momento, existe uma dor aproveitamento no cão e no gato, que é a carga espiritual humana que eles não têm entre eles. Por mais que existe relacionamento, você não vai ver um gato, chorando em compaixão por outro gato. Ele pode estar triste, ele pode estar meio assustado, mas você não vai ver essa expressão de compaixão. Você vai falar, nossa, ele está com compaixão. Então, isso é uma experiência humana. E a gente está depositando isso neles. Então, na espiritualidade, essa dor, aproveitamento, é um momento que os animais estão evoluindo. Porque eles estão experimentando algo que não existia no mundo animal. Entretanto, que é aí que vem a discussão, por exemplo, o espiritismo é contra a eutanásia, porque acha que toda dor tem aproveitamento, que não é para se antecipar nada, porque tem um porquê. Tem já outras religiões, como a Umbanda, que talvez venham outros mentores trazendo informações, eles dizem que na dor, sofrimento, é permitida a eutanásia. Por enquanto. Talvez ainda por questões financeiras, evolutivas, da nossa ciência. O que seria a dor, sofrimento? Aquela que não está tendo nenhum aproveitamento. Que o desgaste está extremo, não tem realmente um aproveitamento daquela dor. E ali sim, que é muito difícil achar esse ponto, a eutanásia poderia ser feita pelo ser humano. A gente pode dar um exemplo fácil assim de equino, que é mais... um cavalo está lá no sertão, cai num buraco, fratura os 2 fêmur e o úmero. Está sofrendo, o hospital mais próximo é 8 horas. E precisa de um helicóptero, um avião para levar. E ali tem uma pessoa que tem como fazer a eutanásia, que seria uma boa morte, com anestésicos, bem feito. Aí nesse momento é permitido. Quem sabe um dia a gente tem um sistema de busca que vai lá, capta o cavalo, leva ele para um hospital, opera, coloca ele numa físio, 12 meses de tratamento e volte a andar. Mas se a gente olhar mesmo, um cavalo, um sertão, quem que vai pagar isso? Quem que vai levar isso? Então, por isso que eles entendem que ainda há essa permissão. Se um dia mudar, isso também nós estamos falando de... Existem leis daqui, leis de cá, e o fluxo segue. Beleza? Beleza. Assunto bonito esse, né? Bonito. Foi profundo. Bom, então, se vocês pudessem definir um pouco, já que a gente está aqui nessa parceria bonita, nós vamos acabar já esse papo gostoso, Espero que vocês estejam gostando. Eu estou gostando. Eu também. Vamos virar a noite? Pode ficar até que horas? Sobre a Ivete, assim, que você está desde 2015, lá, 16 com a gente, Você começou... 15, acho, 15 ou 16. E você também tem essa rotina de visitar outros locais, Eu acho que o visitar outros locais é muito bom, porque a gente entende as diferenças, Embora ela ainda não é tudo aquilo que a gente gostaria que fosse, mas ela é tudo aquilo que pode ser, e é por isso que a gente anda em paz, Que nem você falou lá que é meio clichê, Essa palavra clichê? Clichê. Eu sou dislexo, mas eu tô bem, eu consigo ir pra frente. É uma hora. Imagina se não fosse. Meu Deus! O Brasil era teu, sei lá. Que nem você fala lá, uma hora de paz, Nos ensinamentos assim de inteligência emocional, a paz, ela é mandatória. Então, assim, ela não pode ser um objetivo. Ela deve ser a essência. Porque, no fundo, se você olhar como está fluindo as coisas aqui, a paz, ela está aqui. É o ser humano que perturba ela. No caso, a nossa mente. Ela está fluindo. A paz, ela, por exemplo, se você vai almoçar e você não está em paz, como é que é esse almoço? Como é que é a sua ingestão? É sempre horrível, Você vai se relacionar, vai namorar. Se você não está em paz, é horrível. Se você vai trabalhar, se você não está em paz, é sempre ruim. Então, uma das regras, assim, dessa yoga, vamos dizer assim, que yoga não necessariamente é fazer os movimentos. Yoga vem de união. Então, eu sou um yogi, mas eu não faço a yoga, porque eu acredito nessa união. Eu fui mais pro tai chi. Tá? Então, a paz se torna
mandatória. E se a gente consegue tá agradável do que é permitido para nós, né, a gente anda bem. Então esse é um dos ensinamentos tanto para a EVET quanto da PAV, né, que eu sempre defendo lá. É separar muito bem aonde está a vida e onde está o ambiente da vida. Né? Então, se a gente olhar a EVET é um ambiente da vida. É o trabalho. Né? Se a gente olhar a família, por mais importante que ela seja, e é importante, a família em si, o núcleo familiar, é um ambiente da vida. Não é a vida. Né? Então, o clube, né? A gente pode ir o esporte. Então, separar o que é ambiente da vida e o que é a vida. Então, aonde está a vida, né? Então, se a gente começa a separar isso e falar, beleza, a vida está dentro. Está dentro de mim, dentro da Jaque, dentro da Rê e dentro dos nossos animais de estimação, dos cães. Tem vida ali. Então, o que acontece lá dentro é mágico, né? E aí, se a gente pegar as faculdades que são permitidas a gente trabalhar, né, por exemplo, controlar o que é possível e deixar de querer controlar o impossível. A gente entra em muita neurose porque a gente quer controlar o impossível. Exatamente é o que o veterinário tem o maior discurso, eu fiz de tudo e eu perdi o paciente. Né? Quem é você para perder ou não? Né? Existe uma vida ali e a vida, vamos supor, a vida, quando as pessoas falam, a vida não tem antagonista, né? O que tem antagonista é o nascimento. Então, nasceu, morreu. Fato. Né? Isso é tão claro, né, que está na cara de todo mundo aqui que isso vai acontecer com todos. E isso é um fio ligado. Certo? O fio do nascimento com a morte está ligado. E tem gente que dá nó em fio ligado. Isso é uma habilidade muito grande, não é? Nossa! Jaque, como é que dá nó em fio ligado? Então, é quando a pessoa fala, nossa, minha vida tá um nó. Né? É que você tá conseguindo enrolar coisas que são difíceis de enrolar. Então, tá aqui, tá ligado. E dentro desse fio, a gente tem que entender que nós estamos ganhando tempo ou perdendo tempo. E a gente se confunde nisso. Todo mundo acha que tá ganhando tempo, né? Mas se você olhar um tempo correndo daqui para cá, Você só perde. só perde. Então, nesse ponto, nós somos perdedores. Mas seja um perdedor feliz. Oh, Né? Por exemplo, nós estamos aqui perdendo tempo. Sim ou não? sim. Sim. A gente fala... Pô, achei que você estava ganhando. Tudo bem. Feliz. Mas a gente tá A feliz, gente- é um bom exato. tempo. A gente é um bom tempo perdido. Perdendo um bom tempo. Então, vamos mudar o que é possível. Então, o que é possível mudar? Aquilo que acontece dentro de mim. E não o que acontece fora de mim. Então, se eu consigo pegar as faculdades que são possíveis e eu ajustar, eu vou estar melhor. Por exemplo, alguém é 100% do jeito que vocês querem? Não, de jeito nenhum. Nem a Impossível. gente. Exatamente, mas dentro de um que é possível. É mais possível você transformar alguém do jeito que você quer ou você ser do jeito que você quer? É mais fácil você Sim, se sim. transformar, Exatamente. né? Então existe uma opção aqui. Claro. O outro você esquece. É. Porque se nem eu consigo ser o que eu quero, como é que eu posso cobrar do outro ser o que eu quero? Então aí a estratégia é errada. Aí o que eu quero? Né? Então o que eu posso mudar? Se eu estou agradável, né? Que aí existe uma lei da agradabilidade, né? Que eu adoro ela. Então a paz é obrigatória, perfeito? Mas para isso eu vou separar setores que eu recebi, faculdades que eu ganhei. Então a gente ganhou um corpo, certo? Que é o nosso veículo aqui na Terra. E se eu cuido bem dele e ele está agradável, chamamos de saúde. Perfeito? Então, se ele está com saúde, ele está agradável. Se ele estiver muito agradável, chamamos de prazer. Então, a maioria das pessoas ficam só nessa parte. Então, eu vou dar prazer para o corpo, né? E você já tem a saúde, você fica buscando prazer para o corpo. São inúmeras formas de buscar prazer. Beleza, então ajustei o físico. Se a gente sobe para o mental, e eu consigo deixar o meu mental agradável, chamamos de paz. Né? Que é a paz, que é mandatória. Eu preciso ter essa paz. Né? Eu não preciso ficar buscando ela. Ela tem que estar aqui. Beleza? Então, se eu estou agradável na mente, chamamos de paz. E se eu estiver muito agradável na mente, chamamos de alegria. Que é a busca. Todo mundo aqui já foi alegre. O difícil é manter a alegria. Né? Você tem que agora ter a facilidade de ficar alegre. Então, o seu sistema está com uma química que qualquer coisa faz a gente sorrir, olha lá. Certo? Ó, fofos. Beleza. Então, físico agradável, saúde. Muito agradável, prazer. Mental agradável, saúde. Muito agradável, alegria. E aí nós vamos para as emoções. Se eu entender as emoções como experiências que eu sinto aqui na Terra e não fico julgando elas, porque
Porque a gente tem mania de ficar julgando elas. Mas eu tenho que experimentar as duas. Como é que você sabe realmente que você é feliz? Se você experimentou a tristeza. Né? Como é que você sabe que você tem ódio? Que você experimentou o amor? Então, de novo, entender elas como polaridades para que você comece a tentar estar mais conectada com as emoções boas. Então, quando as emoções estiverem agradáveis, chamamos de amor. Certo? Então, você fica exalando amor. Quem vai receber é quem quer receber. Você não fica mendigando. Né? Então, se as emoções estiverem agradáveis, é amor. E se estiver muito agradável, compaixão. E nem vamos entrar muito em energia, que é mais complexo, que aí é boa-aventurança e ex. Mas, resumindo, se você está com saúde, em paz e amor, que são só a parte agradável, você não está bem no trabalho? Oh. Você não está bem em casa? Com certeza. Então, esse é um pouco da Ivete tentando que as pessoas que trabalham ali tentam, pelo menos, direcionar para isso. Porque isso é uma resposta interna. Não se obriga. É. Como é que você obriga alguém a ser grato? Por exemplo, eu estou muito grato de estar aqui. E eu percebo que vocês estão. Sim. Então, a gratidão não se obriga. Por exemplo, se eu chegar lá para minha equipe e falar, sejam gratos por estar aqui. A pessoa, tá bom, vou ser grato, vou ser grato. Não é assim. Não. É uma Ou é ou não é, ou né? é ou não É. né? Então, a gratidão vem depois, né, com o fluxo de receber depois. Primeiro agradece e o fluxo de receber. Tínhamos que ter essa parte filosófica. Sim. Mas, É resumindo, eu isso. queria que você passasse um pouco a sua experiência, Ivete, para o ouvinte, já que você é tutora de gatos, né? E também tem esse trabalho com a gente há muito tempo. Nossa, é isso, né? Eu entrei na Ivete bem no começo. E não é à toa que eu tô lá até hoje. Hoje eu tenho o privilégio, na verdade, de estar em lugares e de trabalhar em lugares e com coisas que me fazem sentido, né? Então, tanto a Pave quanto a Ivete, que são partes importantes do meu dia a dia de trabalho, assim, são lugares que eu gosto porque eu consigo fazer a medicina do jeito que eu acredito. Então, eu consigo cuidar do paciente do jeito que eu acredito. Que não é só com a parte técnica, né? Mas que é o acolhimento da família, o acolhimento daquele paciente. Tá diante de pessoas que pensam parecido, né, comigo e não igual, o que é enriquecedor. Porque nessa abordagem multidisciplinar que a gente tem, todo mundo enriquece e é melhor para o paciente. Então, eu sou muito feliz, na verdade, de estar lá, e não é à toa que eu estou há tanto tempo. Inclusive, eu lembro quando eu comecei, assim, que eu fui começar a atender só felinos, e o Rodrigo já tinha conversado comigo, Renata, vamos lá, tem tudo a ver com você e tal. E eu estava terminando um ciclo, né? E você falou, acho que agora você terminou esse seu ciclo, atendia cães, gatos, tudo. E aí eu comecei na Ivete e fez muito sentido. E de lá pra cá, nossa, é interessante porque eu me identifiquei muito, né? E tanto que a agenda tá sempre cheia e os clientes que chegam lá, eles têm um perfil super diferente, porque são pessoas que buscam, né, um diferencial mesmo. Então eu acho que as coisas se encaixaram muito bem, né? Eu sou muito feliz. A gente pegou bem a gente se conheceu numa internação, né, Foi. do Pet Care Ibirapuera. Foi. E você estava terminando e indo para a especialidade realmente Exato, pura, né? E lá eu vi os braços super abertos para começar e, enfim, E tá lá. e tô lá. Com uma equipe agora, também não tá Exato. sozinha, tem pessoas que estão junto, né? Porque Sim, um bom gestor, né, conforme vai subindo, né, a quantidade de clientes, você vai enriquecendo, né, as pessoas que estão do seu lado para que mantenha um nível de atendimento parecido e com pessoas boas, né? Isso você vai escolher alguém para estar do seu lado que tem um perfil próximo, não Claro. que seja igual. E aí Claro. isso quando tá uma das pessoas que é indicada por você lá, você sabe que está exercendo um trabalho digno também. Então isso é muito bom, né? muito, nossa. E você, Jaque? Bom, eu já falei isso para você, mas eu vou repetir. Eu não acredito no acaso, né? Eu fiquei muito tempo morando no interior, eu fiquei 12 anos. Então, mudar para São Paulo, né, era um momento bem desafiador para mim. Eu não sabia o que eu ia encontrar. Eu, por vir de uma cidade, eu sou daqui de São Paulo, mas optei por morar no interior, fiquei lá, amava estar lá. Mas a gente vive num mundo menor, né? Aqui em São Paulo é muito amplo, a gente tem várias opções.
E lá, o que eu mais gostava de trabalhar e que eu estava procurando aqui era eu ter um ambiente acolhedor, que eu não olhasse exatamente só coisas técnicas, mas que eu pudesse abordar essa parte emocional, né, das famílias, essa questão espiritual, né, de acolhimento, seja nem somente na questão de internação, do sofrimento, mas no dia a dia também, né? Eu gosto muito de ter proximidade com os meus tutores e muitas vezes eu conheço bastante a respeito da vida deles, conforme a gente vai conversando e dos hábitos daqueles animais, da família, né, da dinâmica. E eu estava procurando, né, eu estava com medo de vir para cá, porque eu não sabia como que ia ser aqui, né, se ia ser aquela questão que eu ia começar, né, atendendo batidão, que eu ia começar a ter vários atendimentos e não conseguir dar a atenção necessária que eu gostaria de dar, esse acolhimento, essa calma, de fazer um atendimento com mais tranquilidade, né, para a gente descobrir como é que é aquela vida, né, a dinâmica familiar. E aí, né, eu lembro que uma amiga minha indicou eu para você, né, aí eu falei, ai, que legal, já consegui uma entrevista de emprego, vou ver como é que é. Aí, logo em seguida, teve uma segunda pessoa que me indicou, pessoa diferente, né? Aí eu falei, não acredito, não é por acaso, né? E aí eu vi que conforme esse último ano que eu tô, faz pouco tempo, né? Vim o ano passado, mas eu fiquei muito feliz, porque eu consegui encontrar justamente aquilo que eu estava procurando. Então, hoje eu sou uma pessoa muito grata, né? No ambiente que eu estou. Eu estou num momento da minha vida que eu estou à procura de desafios, né? Então, cada vez mais melhorar, né? Também não adianta a gente procurar esse atendimento, mas também não aperfeiçoar cada vez mais. Adoro trabalhar com as pessoas que eu trabalho. Acho que todo mundo ali, que nem você falou, tem as suas particularidades, mas todo mundo agrega, né? Nada se separa. Conheci pessoas maravilhosas, seja na internação, na especialidade, na imagem. Acho que assim, o pessoal que ajuda na limpeza, que eu também quero falar sobre isso, ali é uma família, recepção. Então, assim, eu sou uma pessoa realmente muito grata. E eu acho que esse trabalho todo que a gente está fazendo aqui é justamente para tentar mostrar um pouco disso para essas pessoas que estão lá na recepção esperando para serem atendidas. Então. Eu só para concluir também a minha fala, que eu acho que assim, a Ivete é um lugar pequeno, se a gente for ver, perto de grandes hospitais que tem por aí, mas é muito grande, né? Então, assim, em termos de tamanho é pequeno, e acho que nem existe uma super ambição de ser um mega hospital com 7, 8 salas de atendimento, 30 animais internados, então é pequeno, mas é muito grande no que né? Transborda vida e transborda desejo de fazer o melhor, sabe? Então é isso que alegra. Você traz um pouco assim de um trabalho que eu vi recentemente, que é loucura, mas eu adoro. Que é mais ou menos isso do transbordar. A física, né, com física quântica, está comprovando que o universo ainda está em expansão. Então, você imaginar algo que é único, que é o universo, certo? Que é tudo, mas ele ainda cresce. Só que eles identificaram que o universo cresce sem puxar nada de fora. Ele simplesmente abre o espaço. Então, a palavra sua frase no final, não tem realmente ambição. É realmente expansão. Se ela for de dentro para fora. Uhum. Eu acabei de falar que o trabalho todo é dentro. Então, cuidar de dentro, a missão da Ivete é dela. E nós fazemos parte desse ambiente, que eu deixei muito claro que é um ambiente da vida. E é um trabalho que tem uma energia. E tem uma vida. É Então, uma vida de ambiente. Mas tem a vida da Ivete. É o nosso ambiente de vida, mas é a vida, né? E transborda, eu acho. E aí dentro de um ponto, por exemplo, a gente tem lá, né, que foi bem reforçado do intensivista, procurando fazer tudo que pode ser feito, né? Lembrar que ter uma UTI, ela te dá um respaldo muito bom, né, de tecnologia. Então, você ainda, além da internação, você consegue ainda direcionar em casos muito graves ainda alguma possibilidade. E
Da UTI, só tem 2 caminhos, né? Que seria, infelizmente, o óbito, quando isso acontecer, ou o retorno. E trabalhar como intensivista de UTI é uma vida muito emocionante. Porque o tempo todo tá no limite do tipo, devolvemos ou infelizmente vem óbito. E uma coisa que eu treino muito a minha equipe também é para eles entenderem que virão pacientes para morrer na Ivete. Né? Morrer no sentido de finitude, de que realmente tudo que o animal poderia ter feito nesse ciclo foi feito. Né? Que nós, de novo, viemos de um treinamento que chegou alguém com com alguma debilidade grave, a gente tem sim que fazer algo. Sempre tem o que fazer. Esse é um outro slogan muito importante. Sempre tem o que fazer. Até mesmo depois do óbito tem muito que ser feito. Né? Tem que ser feito como vai ser o destino do corpinho. Né? São papo, né? É uma conversa mais triste, mas isso acontece. Né? Como está a família? Como é que a família está reagindo? Qual é, né, a conexão da família com aquele animal de estimação? É um membro da família? Não, é posicionado como animal. Então, muitas coisas acontecem por trás de uma vida. Né? A gente vê isso. Então, mesmo depois, né, da partida, se a gente dizer assim, tem muito o que fazer. Então, sempre tem o que fazer. E aí, dentro das especialidades, a gente abriu uma com permissão, né, que é talvez a inédita, que para muitos não é uma especialidade, ela fica ali meio que num limbo da espiritualidade, com uma especialidade, que é o passe espiritual. Né? O passe, ele jamais é oferecido, ele é buscado. Entendeu? Você não oferece, olha, vai lá que você precisa de um passe. É você que se interessa pelo passe e acha ele. Né? E aí, como a gente recebeu instruções de centros espíritas que permitiram o passe na Ivete, a gente fez uma conexão lá. Então, vários tutores, né, se conectam com essa corrente. É um grupo que busca essa oração visando a ajuda de todos. Uma coisa simples, mas energeticamente grande. Claro. Né? Então, esse é um motivo também de muita alegria nossa lá da Ivete, ter esse carinho, né, respeitando as crenças de cada um. Claro. Então, independente da sua crença, se você não acredita em nada, a gente também tem a simbologia da natureza, nós vamos fazer o nosso melhor. Então, a espiritualidade, ela entra como uma conexão e não como uma obrigação. Né? Então, ela está ali. Quer receber, está à disposição. Não quer receber, fique tranquilo. Nós vamos atender da mesma maneira que a gente atenderia qualquer um. Fechou? Fechou. Então, queria agradecer a todos aí que participaram do nosso primeiro podcast da Ivete. Você viu que eu dei uma podcast, né? Não sei se dizer que foi uma alegria. Está sendo uma alegria ter vocês duas aqui nesse primeiro episódio. Se vocês gostaram e quiserem outros, coloca aqui em comentários. Segue o link, não sei se vai ter um link. Deve ser que tenha link. Dá um like, compartilha. Dá um like, compartilha. Obrigado, Renata, pela sua presença. Gratidão, sempre bem-vinda. Muito obrigada, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui com você e com a Jaque. Valeu, Jaque. Obrigado. Obrigada, mesma coisa. Estou muito feliz de ter participado do primeiro podcast com você e com a Rê. Podcast. Então, valeu, turma. Obrigado. Acho que é a primeira...